várias pessoas chegando aí, deixa eu arrumar aqui. Existem várias pessoas que podem ajudar vocês, várias pessoas. Eu não tô falando assim, tipo, mas a Xuxa adora ficar falando que ela tem sei lá, uma staff enorme e todo mundo pode fazer tudo pra ela. Eu não tô falando de mim, tô falando das crianças com seus problemas, ok? Das pessoas que podem ter esses problemas e vamos tentar, vamos lá. Vamos seguir aqui a pergunta. Rosiane Freitas. Violência é uma coisa, palmada e correção é outra. Não, Rosiane, não. Vamos lá, meu amor, de novo. Violência é violência. Você não diz assim, vou ali matar um pouquinho a pessoa. Se você tá matando, você matou, acabou. Não existe... Eu vou... Hoje, as pessoas, quer dizer, antigamente, as pessoas andavam sem cinto de segurança, pilotavam moto sem capacete. Hoje em dia é uma lei. Antigamente as pessoas podiam beber e dirigir. Hoje existe uma lei para isso. E hoje existe uma lei dizendo que você não pode usar violência contra a criança. Se você acha que um tapa não é violência, se eu te der, eu que tenho o mesmo tamanho, te der um tapa, o que você chama disso? Você diz o quê? Primeiro você vai revidar. E outra, você pode até numa delegacia dizer, eu fui agredida pela Xuxa. Não é? Eu fui agredida pela Xuxa. Agora uma criança não pode fazer isso. Essa lei veio para proteger essas crianças disso. Dessa coisa que se chama violência. Violência contra a criança não pode. Tá bom? Agora, repito, é cultural. Existe uma coisa que se chama costume, é cultural. Ninguém está querendo que vocês mudem de hoje para amanhã. Mas depois desse assunto, se uma pessoa parar para pensar, se o seu filho, que já vai ter essas informações, não bater nos seus netos, boa, já valeu a pena. Legal. A gente não está querendo que vocês sejam presos, todos vocês que deram palmadas nos seus filhos, ou que corrigem do jeito que vocês acham que acham que é correto, mas que é uma violência. A gente não quer isso. A gente quer que vocês parem e pensem que as coisas mudaram, que as coisas mudam, que antigamente podia se comprar negro, que antigamente podia bater numa mulher, e hoje não pode, gente. Alô? Hoje não pode andar sem cinto de segurança. Hoje não pode mais dirigir embriagado. Hoje não pode mais dar porrada, paulada, palmada numa criança, porque isso se chama violência. Seria melhor que vocês aceitassem isso e dissessem, vamos ver de que maneira que eu vou ensinar, vou trabalhar isso na minha cabeça, que foi uma coisa... Vamos dizer uma coisa. Há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, os professores podiam bater nos filhos. A palmada mesmo, não tinha palmatória, batia. Errou, tirou nota ruim, batia. Hoje em dia, se fizer isso, o cara é preso. Por que será? Porque as coisas mudaram e as coisas mudam. Então vamos fazer o seguinte, vocês não querem, vocês não aceitam? O que eu posso dizer aqui do outro lado? Sinto muito pelos filhos de vocês, mas espero que os netos de vocês não passem por isso, porque isso é lei. Eu não estou inventando, não sou eu que estou dizendo, vai lá, vem a Xuxa falando da lei da palmada. Não é lei da palmada, se chama Lei Menino Bernardo. Já tem 3 anos já, e há mais ou menos há 9 ou 10 anos que as pessoas estão passando informação sobre isso. Há 10 anos atrás, eu fui a primeira a dizer, mas uma palmada só não tem problema nenhum, né? Tem sim, gente, é violência. Então, vamos parar com isso, tá? Não, eu já falei isso. Começa... A Priscila Lazina disse, um tapa é um soco para uma criança. Então, Priscila... na realidade, eu acho que um tapa é muito mais que um soco, porque essa pessoa que deveria estar protegendo ela de apanhar, está batendo nela. E uma vez eu vi uma pessoa dizendo assim, se você ouvisse por aí que o filho de vocês apanhou, o que vocês fariam? Eu já vi mãe falando, nossa, eu vou lá e bato no cara, eu vou lá e... Nossa, se o meu filho apanhou de alguém, eu vou lá na rua e quebro essa pessoa toda. E se você descobrisse que essa pessoa que bateu é você? Não, peraí, mas então, então não, mas foi por algum motivo. Aliás, eu já ouvi muita gente falando, por que será que esse menino está apanhando? O que ele fez para merecer isso? Uma criança não merece apanhar, gente, um ser humano não merece apanhar. E não adianta dizer, mas se não apanhar, como é que é? Se não apanhar de mim, vai apanhar dos policiais. Opa, como é que é? Deixa eu ver.
Se não apanhar de mim, vai apanhar dos policiais. Tem a ver com isso aqui que ele falou, ó. Ai, Quem não apanha em casa, apanha na rua. Tem que bater em casa para não apanhar na rua. Então, Marco Can, 90, diz: quem não apanha em casa, apanha na rua. Então, Marco, deixa eu te dizer. Seja de um policial, seja de quem for, se você for apanhar na rua, você pode ir numa delegacia, você pode ir em um lugar, você pode que seja em qualquer lugar, porque você não pode apanhar. Ou seja, violência não tem que ser usada em lugar nenhum, seja na rua ou dentro de casa. Isso é fato, isso é um ponto, não existe isso. Aí vocês falarem que, mas se não apanhar em casa, vai apanhar na rua, deixa eu ver. É que não cabe na minha cabeça, só um pouquinho, gente, que eu tenho que pensar, porque eu sou loura, então não entra, entendeu? Então demora a cair a ficha de vocês, que eu quero seguir o raciocínio de vocês. Se você não apanha em casa, vai apanhar na rua. Se você for apanhar de um amiguinho seu, se digamos que eu sou uma criança de 5 anos, uma criança de 5, de 6 anos me bate, você vai chegar e dizer: amiguinho, não bate no seu amiguinho, isso não é legal. Ele vai crescer sabendo que violência não pode ser usado com um amiguinho. Se você é maior, vai na rua e alguém te bate, você pode dizer para alguém para te proteger que essa pessoa foi violência. Vamos descobrir por que essa pessoa fez isso. Será que é porque ela aprendeu em casa? Opa, voltamos no assunto. Violência gera violência. Ela aprendeu que ela podia bater, porque bateram nela. Então ela chegou ali, achou um cara menor, um cara mais fraco, e vou bater para mostrar que eu tenho poder, que eu sou forte. De novo. Então vamos lá, a gente vai começar. Suécia, você fala Suécia. Ah, Suécia, não é Suíça, Suécia. Eu falei Suíça, Suécia. As cadeias estão vazias lá. Não tem nenhuma. Porque foi o primeiro país que aplicou isso. Que inclusive na rua, se você educar com limite, não vai chegar a esse extremo dele precisar apanhar na rua. Mas digamos que aconteça, chega lá na rua e vem um cara e vai dizer: tá, quer ver que eu tenho mais poder que você? Vou bater em você, porque ele aprendeu isso em casa. Sim. Esse cara que saiu batendo vai se sentir sozinho, batendo nos outros. Vai todo mundo dizer: por que você está fazendo isso? Ô demente, por que é isso? O que você quer mostrar? Que você tem mais poder, que você é mais forte? Calma, peraí. É a vida, é a lei realmente dos mais fracos, né? Os mais fortes querendo engolir os mais fracos. Mas deixa que isso aí é uma outra coisa, é um outro ensinamento. Agora, você bater em casa para ele não apanhar na rua, ou quando apanhar... Oi, eu não entendo. Suelen Santos: Xuxa, eu apanhei tanto na infância, minha mãe me batia com bainha de facão. E até hoje isso traz dores mentais. Isso vai para a vida toda, não adianta. Então, Suelen, sinto muito por isso ter acontecido, mas eu acho que a sua mãe, ela só repetiu o que ela aprendeu. O que disseram para ela que era certo, o que disseram para ela que era correto, que em nome da educação, em nome do amor, ela podia fazer isso e que estava tudo certo. É o pensamento de gente como que é. Não tinham pesquisas. Não Olha aqui que ele falou, tinha informação, por isso eu fiquei chateada e por isso eu fico chateada, porque eu repito, é inadmissível o grau de informação que nós temos hoje em dia, a gente receber ou ouvir ou saber de pessoas que dizem isso, tipo: olha, em nome do amor, em nome da educação, eu tô te batendo, tá? Peraí, vou te dar uma paulada, mas eu te amo. Eu já ouvi dizer assim: dói mais em mim do que em você. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, faça não. Usa outras frases, faz outra coisa, sei lá. E eu já também ouvi outras pessoas falando assim, quando vem alguém diz assim: mas o que a gente faz com uma criança que tem um demônio dentro do corpo, sai quebrando tudo? Primeiro, eu acho que você deveria, na minha opinião, é o que todo mundo diz, contar até 10, se afastar um pouco, conta até 10, volta, porque se você for lá também com um demônio dentro do corpo e descarregar, com certeza não vai ser uma palmada, né? Vai ser uma briga de faca mesmo, porque vai ser difícil. E essa criança vai aprender que quando ela crescer, ela vai continuar podendo fazer isso nos outros. Então, é uma bolinha de neve que não para aí. Então, vamos lá. Não é fácil educar. Ninguém está dizendo... Funciona muito, que funcionou com os bichos. Antigamente, com cachorro, a gente fazia aquele negócio do jornal, reforço positivo, elogiar, valorizar quando acerta. Não, isso é uma coisa que a gente viu bastante também hoje em dia. As pessoas viram que para ensinar um animal, tem que dar aquele, né, o treat, né? Você acabou de dar alguma coisa, dá um biscoitinho, dá algum negocinho. Com os bichos eles fazem isso, com algumas coisas. Eu acho que ninguém está dizendo o que você tem que fazer com seus filhos. A única coisa que a gente está dizendo é que se você elogiar, se você conversar, se você
tentar ensinar de qualquer outra maneira para mostrar que existem outros caminhos. A gente não está querendo dizer para vocês o que vocês devem fazer, apenas está dizendo que vocês não podem fazer. Usar violência, não. E tem muita gente que me pergunta, mas aí o que eu vou fazer? Meu amor, é muito difícil eu entrar na vida de vocês. Aliás, qualquer pessoa entrar na vida de vocês. É o sapato de vocês, é o problema de vocês. Ninguém está dizendo que vocês têm que tratar dando mimos, ou dando biscoitinho, ou conversando. Ninguém está dizendo nada disso. A gente está apenas dizendo que existem outras maneiras, que é não usar violência. Isso é fato também, tá? Vamos lá. O que mais? Elison Siqueira. Por causa desse pensamento que as crianças cada vez estão querendo mandar nos pais e bater nos pais. Eli, deixa eu te dizer, Eli, como é que eu posso te responder uma coisa dessas? Eu nunca mandei no meu pai e na minha mãe, Eli. Eu nunca apanhei. Pelo contrário, a pessoa que eu mais amo na minha vida, que eu mais quis dar uma boa vida para, aliás, eu quis trabalhar por causa da minha mãe. Eu quis dar e fazer tudo para ela, que ela me deu a vida dela, me deu a vida, então, e nunca levantou o dedo. A única coisa que eu queria na minha vida é não decepcionar minha mãe. Então, isso não vale. Se a pessoa já tem mau caráter, índole ruim, eu acho que não precisa desse motivo para mostrar o mau caráter e a índole ruim. A vida vai ensinar para ela. A vida vai mostrar. Mais uma vez eu digo, isso não é regra. Não é o fato de você dar carinho, atenção e não bater que seu filho vai ser um cara ruim e que vai sair fazendo isso. Agora, é uma regra. Se você conversar, e 100% dos jovens, adolescentes, crianças que estão presas por aí nessas casas de reabilitação, todas as crianças apanharam. Todas. Eu conversei, eu fui até lá e vi. Eu não estou dizendo 98%, eu estou dizendo 100% dos jovens adolescentes que estão em casa de reabilitação, sim, eles apanharam nas suas casas. Agora, se você perguntar, eles falam assim, não, mas eu amo minha mãe, eu amo meu pai, eu não quero que eles se sintam mal por isso. Mas eu saí dali, saí dando porrada, eu saí batendo, eu fui preso porque eu bati, porque eu... Ou seja, violência gera violência, não tem jeito. A Kate Vale, eu batia no meu filho de 4 anos, dava uma palmadinha, mas hoje me seguro porque ele me pediu e disse que parecia que eu não o amava. Isso me machucou muito e nunca mais levantei o dedo. Nossa, Kate, né? Ou Cat. Kate, olha só. Primeiro, eu acho isso incrível você ter descoberto sozinha, mas é uma maneira de prestar atenção nas crianças, que as crianças têm muito a ensinar pra gente. E eu acho que o seu filho realmente veio uma pessoa já evoluída, iluminada, e para falar uma coisa dessas. Eu tenho certeza que depois dessa do que você fez, ele com certeza, seu filho não vai fazer isso nos seus netos. Isso já é um grande passo para você. E mais uma vez, Kate, não se sinta mal por você ter feito isso. Torna a dizer, são costumes. O nosso costume, as nossas raízes diziam que bater era permitido, sim, em mulher, em criança, só que agora não mais. E que bom que você descobriu isso, não através de mim ou através de uma lei, sim através do seu filho. Isso é muito legal mesmo. E eu tenho mais coisas aqui que eu queria ler. Vocês já estão se separando aí? Sim, tem aqui. Pode me passar, mas... Aqui, ó. Flavinha 29. Uma palmada não mata ninguém. Claro que não. Uma palmada não, mas é o começo. É o começo de algumas palmadas, de algumas porradas. E tenha certeza que o menino Bernardo começou com uma palmada. Tenha certeza que aquela menininha, como é de Doni? Rafaela. Não. Aquela Sim. aqui. Nardoni. Nardoni. Rafaela Nardoni, não era Rafaela? Isabela Nardoni. Começou também Que com uma começou com uma palmada. Começou com uma palmada, Inclusive, tenha certeza. a investigação ainda estuda até dela estar apanhando, né, na hora que Pois está é. fugida. Então tenha certeza que começou assim com uma palmada. Uma palmada, eu posso te dizer, é o começo para matar, tá? Neidinha, já apanhei muito na minha infância e hoje tenho um filho de 11 anos e educo de outra maneira. Boa, Neidinha.
Neidinha. Eu acho que é o seguinte, Neidinha, é legal você dizer isso, é legal você repetir, é legal você mostrar para as pessoas que é possível sim. É difícil pra caramba, gente. Ninguém tá falando que é fácil criar um filho. Então, se vocês acham muito difícil criar um filho, não tem um 2, nem 3, nem 4, tem um e cria, sabe, com tempo, porque ele vai perguntar pra você, você vai ter que saber responder, ele vai te tirar do sério, você vai ter que contar até 10, você vai ter que ver de que maneira que você vai agir com isso que tá aparecendo na sua frente. Não sabemos o que tá acontecendo aí na vida de vocês, mas a única coisa que a gente tá aqui pra dizer, e eu tô aqui nesse momento pra falar pra vocês, que falta de informação não pode mais. Vocês têm tudo isso na mão de vocês, vão se informar, vão saber das coisas. Não é legal. Existe uma lei agora chamada, não é lei da palmada, gente, é lei Menino Bernardo. Essa lei existe e é para todo mundo, ok? Para todos. Isso é para proteger as crianças de uma coisa que se chama violência. Se você acha que educar é ser violento com seu filho, você está enganado. Você está errado. E a lei está aí para dizer isso para vocês. É só isso que eu gostaria que vocês botassem na cabeça de vocês. Maria Carvalho, querida Xuxa, você não tem argumentos. Acha que dar um tapa no bumbum para educar é espancar? Você não entende nada de educar, tá por fora. Maria Carvalho, você é a pessoa mais por fora que pode existir nesse mundo. Porque dar um tapa na bunda de um bebê se chama violência. E violência não pode, tá? Não é permitido. Não dá. Se você quiser tomar... Até gritar. Se você quiser tomar um copo de cerveja, você não tá bêbado, mas se você quiser tomar um copo de cerveja e for dirigir, você está ferrado. Você está ferrado, porque a lei não te permite você fazer isso. Não dá. Se você quiser andar um pouquinho sem o cinto, também não é permitido, tá bom? Maria Carvalho. Outra coisa, se você quiser bater, seu marido quiser só dar um tapinha em você, te der uma pauladinha, também não pode, existe a lei Maria da Penha. Então bater, sim, no bumbum do seu filho, eu não tô por fora, é você que tá por fora de uma lei que se chama Menino Bernardo. Não pode usar violência contra a criança. Como que você vai educar seus filhos? Como que vocês vão fazer? Eu não tenho nada com isso, aliás, ninguém tem nada com isso. Agora, não pode usar violência, ok? Ok, gente? Não pode. E tem pesquisa, né, Xuxa? Tem uma pesquisa no Canadá que eles entrevistaram 36 mil pessoas que tomaram só palmadas leves, tapas ou coisas leves. As 36 mil pessoas entrevistadas identificaram que o efeito foi negativo. Uma pesquisa do Canadá ampla com 36 mil pessoas que não tem nenhum resultado positivo na palmada. Pois é, mas acontece que o que ela vai dizer é que Canadá é Canadá e Brasil é Brasil. Suécia é Suécia e Brasil é Brasil. Isso aí, o que eu posso dizer para vocês é que pessoas são pessoas no mundo todo. E existe agora uma maneira de vocês se informarem. Aqui, ó, procurem, busquem, se informem. Como vocês vão educar o filho de vocês? Só sabemos que vocês não podem usar violência. Isso é lei, gente. Eu não estou inventando isso. Eu não estou por fora. Vocês é que estão por fora da lei. Vocês são pessoas que estão por fora da lei. Se quiserem usar palmada para educar o filho de vocês. Selma Carmo. É fácil quando se tem 3 babás e a filha é criada nos Estados Unidos. Quero ver educar filho desse país que vivemos em escolas públicas que estão cheias de drogas na porta das escolas. Selma Carmo. Eu não tinha 3 babás, mas a minha mãe nunca teve nem empregada, tampouco uma babá. Isso eu estou falando, eu nasci em 1963, há 54 anos atrás. A minha irmã nasceu em 1953, ou seja, há 64 anos atrás. A minha mãe nunca teve babá. Há 64 anos atrás, e criou 5 filhos sem dar uma palmada, um tapa na bunda de alguém, um puxão de cabelo. Minha mãe nunca fez isso. Nunca fez isso. Meu pai quis fazer e a minha mãe disse que se levantasse a mão pra gente, ela ia pegar os filhos e ia embora de casa. E meu pai parou de fazer isso. Então, eu te digo, não deve ter sido nada fácil minha mãe criar os 5 filhos. Posso dizer sim, que trabalhando do jeito que eu trabalho, eu deixei uma babá para eu poder continuar trabalhando e foi muito difícil deixar minha filha em casa sendo criada por outra pessoa. E mais ainda, a minha filha ficou em escolas onde ela ficava semi-integral o tempo todo.
E ela foi bem mais criada na escola do que até comigo. Fiquei também bastante chateada por isso. Mas eu tenho muito orgulho de poder dizer que hoje ela está nos Estados Unidos, foi bem criada, assim. É legal. Nunca apanhou. Porque teve uma mãe que nunca apanhou. Não, mas ela também nunca apanhou. Se querem falar de Brasil, no Brasil são 220. São 220 crianças por dia que isso é notificado pelo Disque 100, tá, gente? São 220 crianças, fora que não é notificado pelo Disque 100, que eles recebem 225 crianças que sofrem algum tipo de violência dentro de suas casas. Então, eu gostaria de dizer para vocês, isso é um dado assustador, porque se elas ligam para dizer eu estou apanhando, me bateram, imagina as que não têm coragem de ligar. Então, esse número é bem maior. E isso vai acontecer cada vez mais se continuarem pessoas como vocês dizendo isso. Entendeu? Tipo assim, vocês não gostam de mim? Querem dizer que minha filha teve uma babá? Diga aqui na minha cara. Se vocês não estão chateados que a minha filha está estudando nos Estados Unidos, num apartamento lindo, todo mobiliado para ela, diga aqui na minha cara. Vocês estão chateados porque ela fala mais de uma língua, é linda, é saudável? Fala aqui na minha cara. Agora, não vão bater no filho de vocês porque existe uma lei chamada Menino Bernardo, ok? Combinado assim? Com babá ou sem babá ou não? É uma lei, gente, não pode bater em criança. Vamos deixar claro aqui, existe essa lei e essa lei é para todo mundo, tá? Fátima Rodrigues. Leva todas as crianças rebeldes para sua casa, Chu, e vai cuidar ao invés de se meter. Então, Fátima, eu tenho uma fundação há 29 anos que cuida de crianças que os pais, meus filhos são problemáticos e eles não são nem aceitos em CIEP. E você tem o que mesmo? Cadê? Que foi? Estou esperando ela me responder o que ela tem. Ah, tá. É que eu tô esperando ainda, tô esperando. Vamos lá. Cri, cri. Vamos lá, gata. Responde aí pra mim o que você tem na sua casa. Um filho que apanha? Sinto muito pelo seu filho. Agora, amor, você que tá vendo aí, ou filho dela, diz que sim e denuncia sua mãe, amor. Existe uma lei pra proteger vocês agora, tá? Apanhou, ligou e vamos nessa. O Brasil tá mudando. Tem muita coisa errada, mas existe uma lei aí que protege as crianças. E não pode. Se as crianças são rebeldes, violência gera violência. Tá? Luiz Campos. Palmadinha é violência. Vamos educar nossos filhos sem o uso da violência. Educar sem bater é certo. Luiz Campos, mas pelo jeito as pessoas não estão entendendo muito isso. Cíntia 300. Simone está dizendo que lá na Holanda é proibido bater em criança, seja em casa ou na rua. Os pais pegam batendo nos filhos, a polícia pega. Pois é, mas aí vão dizer que é na Holanda, aí vão dizer que é na Suécia, vão dizer que é no... Vamos ver São como é tão que desenvolvidos por isso, Mas eles são né? desenvolvidos por isso, porque, né? Porque eles aplicaram a lei e funciona. Mas, gente, não tem Porque jeito. as pessoas... Que tá caindo aí? Aqui. Não tem jeito não. O povo não, eles não querem, mas eu torno a dizer, gente, vocês não têm culpa disso. Isso é cultural, isso é uma coisa que existe há anos, está enraizado na gente, entendeu? Tá uma coisa como dizer assim, isso é certo e pronto, acabou. Só que eu gostaria de dizer para vocês que não é bem assim, não é certo, pronto, acabou. Vamos conversar, vamos nos entender, o negócio não é por aí, não é assim. Tem gente que... A desistência da lei é exatamente romper com esse processo de repetição. E a gente sabe que não vai ser fácil e vai demorar e vamos nessa. Cíntia 300. Uma palmada é um começo, sim. A Cíntia. Luciene. Então, se sua filha fosse em uma loja e fizesse birra por alguma coisa, você vai bater? Não, porque você não sabe o que é mãe. Oi, Luciene? Você fez Peraí, você fez o que com a sua filha? Ela foi numa loja, ela fez birra e você bateu nela, agora você está querendo descontar em mim? Vamos fazer o seguinte, você já descontou na sua filha, você já errou, tá? Pronto. Vamos para o segundo passo agora. Sua filha fez birra. O que você vai fazer? Eu acho que primeiro você deveria conversar com a sua filha, que isso está errado. Segundo, eu acho que, na minha opinião, tá? Essa é a minha opinião. Ela gostou muito de ir na loja com você? Diz pra ela que da próxima vez ela não vai mais na loja. Ela gosta muito de ver televisão?
vamos tirar a televisão dela por um tempo e dizer, agora eu vou tirar a televisão para você ficar pensando que o que você fez na loja não foi legal. Se ela fizer mais uma vez, você tira 2 coisas que ela gosta mais. Tira 3 coisas. Até ela descobrir que se ela continuar fazendo birra, ela não vai ter as coisas que ela gosta. Lembra aquela coisa que a gente tinha falado lá atrás, o cachorrinho de dar biscoitinho? A gente faz o contrário com a criança. A gente tira as coisas que ela gosta, porque ela é um ser racional e ela vai pensar, óbvio, no momento que isso está errado. Eu estou sendo castigada, tirando as coisas que eu mais gosto, porque eu fiz uma coisa errada. Não sei o que a sua filha gosta. Agora, se você gosta de bater em criança, você está errada. Bem errada. Moana Mendes, 89. Eu já apanhei e nem por isso tenho raiva dos meus pais. Desculpa, esfarrapada. Moana, eu não tenho raiva do meu pai que bateu nos meus irmãos e nem meus irmãos têm raiva dele. Eu tenho muito amor pela minha mãe e muito respeito por ela ter aguentado tudo sem levantar a mão pra gente. E tenho certeza que eu disse para vocês que eu fui num lugar onde tinha só jovens, adolescentes, que era uma casa de reabilitação, onde eles apanhavam dos seus pais repetidamente. Eles não têm raiva também. Eu não estou falando para vocês terem raiva. Estou falando apenas para vocês não fazerem isso nos filhos de vocês. E que os netos de vocês não façam isso nos seus bisnetos. Porque isso aí que eles faziam é cultural. Agora, o que você vier fazer agora é burrice, é falta de informação, é ir contra uma lei, chama o que vocês quiserem. Agora, mais uma vez eu digo, vocês têm alguma coisa contra mim? Beleza, gente, pode continuar metendo pau em mim. Mas a lei existe. E não sou eu que fiz essa lei. Não fui eu que inventei essa lei. Na Suécia, essa lei surgiu, aconteceu, existem mais de 23 países. Infelizmente, não tem em muitos países, infelizmente, mas um dia vai ter. E a lei é o seguinte, não pode usar violência contra criança. É isso. O pessoal da Rede Não Batedor que está conectado lá também, ó. Está falando, a lei que proíbe os castigos físicos é uma exigência da ONU. Então, não fui eu que inventei. Tá aí a ONU para dizer para vocês. Mas, como eu disse para vocês, se informem. Google aí, gente. Procure saber. Que as pessoas estão dizendo da lei da palmada. Não é a lei da palmada, é a lei Menino Bernardo. E não foi inventada aqui no Brasil, não foi criada aqui no Brasil. Isso já existe há anos. Tanto é que os países desenvolvidos já usam isso daí há muito tempo. E engraçado que eles devem olhar pra gente e devem falar assim, que coisa, né? Como é que pode uma coisa tão simples dessa não cair a ficha deles? Como a gente, né, que olha e fala, poxa, agora que a gente está vendo que a gente não pode dirigir bêbado, poxa, como é que a gente não sabia disso antigamente? Agora que a gente vê que um cinto salva, que um capacete a gente tem que usar numa moto, porque é proibido não usar porque você está fora da lei e você pode morrer. Nossa, agora que a gente está vendo que realmente uma mulher pode falar, que antigamente a mulher não podia falar, não podia votar e podia apanhar. Nossa, que horrível isso. Antigamente os negros eram comprados, eram vendidos, eram mortos. Ou seja, vamos parar com isso, gente. Ver o passado como uma coisa assim, uma história, né? Eles faziam isso porque eles não tinham a informação que a gente tem hoje. Vamos parar com isso. Vamos mudar esse negócio que é sempre a mesma coisa. Kelly Cerquinho. Eu educo e cuido dos meus filhos da forma que eu achar que devo. Não aceito intromissão de quem não ajuda com um pedaço de pão. Dane-se. Kelly, não é dane-se. Se alguém ver você fazendo isso, se alguém vir você fazendo isso, eles podem denunciar você. Por isso que o Disque 100 recebe 220 ligações diariamente e com certeza vão receber muito mais. Porque se as pessoas tiverem coragem de denunciar, vão receber muito mais. Porque as crianças não têm essa coragem. Infelizmente, elas nem sabem que elas podem pegar o telefone e discar e dizer, minha mãe está me batendo. Elas não têm ainda esse discernimento, não pode. Porque a maioria dessas crianças que apanham são crianças de 3, 4 anos, são bebês, que não podem pegar o telefone. Porque também não adianta nada. Ver o menino Bernardo, ele foi lá, avisou e morreu. E como o menino Bernardo, tem várias outras crianças que avisam e também a coisa não acontece. Mas torno a dizer para você, eu respeito, porque isso se chama costume. Você está acostumada, você foi criada desse jeito, é cultural. Mas eu quero que você saiba que você está fora da lei, ok?
você é uma fora da lei. Você bateu numa criança, você usou violência contra uma criança, você é um fora da lei. Essa lei é para todo mundo. Não adianta alguém chegar e dizer assim, essa lei não vale para mim, porque se um filho meu fizer isso, eu vou lá e pá, pá, pá. Não, não, não. Não vai fazer pá, 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 não, porque não pode. Não é legal. É lei. Não pode, tá? Nem pra palmadinha. Nem pra palmadinha, né? Porque eles falam. Palmadão. Quando você fala, porque espancamento, Xuxa, não estão Mas eu falando também já espancamento. disse, eu também já falei isso antes, eu já falei isso atrás. É uma coisa que a gente, é cultural, gente. Eu também falei isso. Quando a lei foi apresentada para mim, eu também disse, não, mas uma palmadinha pode. Não, não pode. Uma palmadinha é violência. E a gente fez assim até hoje, a gente não sabe qual o resultado se a gente fizer diferente. É. Né? A Ana Paula, a Lei Menino Bernardo é preventiva para fortalecer as políticas públicas de apoio e orientação às famílias e aos profissionais. Gente, vai ver a lei. Então, mas não adianta, o povo vai ver outra coisa. Mariana, eu apanhei muito quando eu era pequena e nem por isso virei marginal e nem desconto na minha filha. Boa, Mariana. Pô, legal, você já aprendeu o caminho das pedras. Não, você é uma pessoa diferente, iluminada. Você apanhou e não repetiu o que te ensinaram. Legal, que bom. E a tua filha, tenho certeza que vai te agradecer pro resto da vida por você ter dado uma educação para ela regada em amor, em conversa. Isso sim é amor. Isso é demonstrar amor. Vou dizer, olha, minha filha fez coisas que me deu vontade mas eu respirei, fui lá e conversei. Legal, legal. Isso tá certo. Tá certo você. Você não é marginal, boa, você é uma pessoa iluminada. Parabéns pra você. A Graça diz assim, e quando o caso de uma criança cometer o primeiro ato de roubo, faz o quê? Tem muitos nas ruas que fizeram isso provavelmente porque não teve a mãe para levar umas palmadas. Como é o nome dela? Grazi? Gra Sartori. Gra Sartori. Então, você diz que se a criança, vou repetir porque eu não sei se vocês ouviram, se a criança fizer alguma coisa de roubo e for na rua e ela acha que isso aconteceu porque a mãe não educou. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha só, existem, não sei de que maneira ou porquê essa criança fez isso daí. Agora, se você acha que bater na criança que roubou é certo, você está errada. Porque são dois erros. Um, ela roubou. Segundo, você bateu. Então, não é legal. Não funciona. Vamos dizer outra coisa. Todo mundo sabe que roubar é errado. E todo mundo tem que saber que bater também é errado. Todo mundo sabe que educar não é fácil. A única coisa que a gente pede e fala para vocês é que vocês não podem usar violência. O que vocês vão fazer, como vocês vão fazer, nós não temos nada com isso mesmo. A gente não pode entrar na vida de vocês, na casa de vocês e se meter. Não dá. Não tem condições disso. Não tem porquê. Tá bom? Então vamos lá, vamos deixar claro. Você não adianta perguntar o que você deve, o que você faria, o que eu faria no lugar. Passa reto, gente. Deixa vocês abaixarem aqui também. Existem os conselhos tutelares e exatamente isso, ele existe para apoiar a família nesses casos. Mas não adianta, tem muito conselho tutelar também que é furado. Eu não vou falar que é conselho tutelar porque as pessoas também não estão preparadas para isso. Mas eu acho o seguinte, acho que vocês devem fazer... Ajuda, escola, conselho... Com certeza, qualquer tipo de ajuda, ouvir para as pessoas é bem melhor do que fazer isso daí. Agora, sair dando paulada não é certo. É um erro acima do outro. É um erro quem roubou, o erro quem bateu e outra, o erro de quem apoiar você. Dizendo, vai lá, dá porrada assim, porque se você der porrada vai ser legal. Não é legal. Não é legal. Eu perdi aqui, tem uma avó falando que o neto apanha da mãe e ele é síndrome, ele é especial. A criança com deficiência apanhar... Então essa avó tem que ligar pro Disque 100. Eu gostaria que essa avó que vê a sua filha, ou não sei se é filha ou se é sua nora, batendo no seu neto, que é especial, por favor, ligue pro Disque 100 ou pra delegacia, porque isso é mais que um crime. Covardia em dobro. Priscila, brasileiro reclama de quê? De seca. Da lei seca. Da lei seca. Olha no aplicativo para poder beber e dirigir. Não toma ciência do que é erro, perigo. Para essa gente, palmada deve ser normal. Então, Priscila, é o tal do jeitinho brasileiro, né? Vamos lá. De que jeitinho que a gente pode fazer para tomar vou tirar proveito de alguma coisa?
Só que eu acho que é o seguinte, você fazendo essa coisa da lei seca, mesmo assim as pessoas já sabem que elas, quando elas estão erradas, não é que elas vão parar ali, um policial vai bater nela, e sim vai cobrar delas, vai pedir dinheiro, dizendo que você está pagando por um erro. Eu acho que a lei Menino Bernardo deveria ser mais aplicada nesse caso, inclusive de cobrar das pessoas. Porque antes da pessoa levantar a mão para o seu filho, vai dizer, nossa, se eu levantar a mão para o meu filho, eu vou ter que pagar por isso, pagar dinheiro por isso. Então, eu acho que essa lei deveria ser, tem uma coisa assim de cobrar mais, entendeu, das pessoas. Porque essa lei já tem um aplicativo, tem tudo, porque as pessoas estão pagando por isso. Porque se são pegas, elas tiram a carteira, pagam grana por isso, porque elas sabem que elas estão erradas. Dirigir embriagado está errado. Bater numa criança é errado. Sheila, diálogo e respeito é tudo. Criei meu filho até 11 anos sozinha, nunca bati no meu filho. Hoje tem 20 anos, uma benção em minha vida. Sheila, amém. Mas cuidado, que o povo tem raiva disso. O povo não gosta. Você é fora da linha, entendeu? O povo diz que tem que bater, mas você está certa. Parabéns para você. Roberta do Carmo, eu como professora vejo isso como desleixo. Então, Roberta, é bem por aí mesmo. Eu acho que não é só desleixo, eu acho que é uma falta de querer se informar, falta de educação. Sabe aquela preguiça de dizer, ah, cara, um tapa resolve mais rápido, entendeu? Eu vou dar uma porrada porque a criança vai levar um susto, que levou um tapa de alguém que deveria proteger ela da dor e tudo. Tô sentindo dor por essa pessoa que me trouxe no mundo, tá me batendo. Então ela tem uma reação, sei lá o que, de parar na hora com aqueles. O que aconteceu? É mais rápido, né? Realmente. Gisele Ribeiro, as crianças de hoje vão te agradecer um dia por isso que você está passando para defender as crianças. Você é iluminada. Gisele, você não sabe o que eu tenho passado, mas eu não quero que elas me agradeçam, não. Mas se uma criança já não apanhar, uma vez eu estava conversando aqui e veio um diretor da Globo e ele tem trigêmeas. E ele começou a me falar de como ele cria as filhas dele. E eu comecei a dizer para ele que ele não podia bater, que não podia bater, que não podia bater. Ele saiu daqui com isso na cabeça, chegou em casa, voltou e disse para mim assim, olha, você me encheu tanta cabeça que agora eu estou me olhando como um monstro, porque eu batia nas minhas filhas e hoje eu não quero realmente mais bater. Eu te agradeço. Ou seja, eu fiquei hiper feliz. Se eu conseguir fazer com que alguém mude a cabeça e não bata em uma criança ou em duas, já está bem, porque essas crianças aí vão crescer e vão ter seus 4, 5, 2 filhos e também não vão bater, gente. Porque isso é cultural, é costume. A gente faz o que a gente aprende. Eu estou cansada de ouvir as pessoas falando, mas eu apanhei e estou ótima e vou sair batendo também, porque eu tenho certeza que meu filho vai ficar ótimo. E não é assim. Não é assim. Gisele Ribeiro, as crianças de hoje... foi Jorge Araújo. Muitos sequer leem a lei, se prendem ao discurso barato da palmada e perdem a possibilidade de entenderem a importância em lutar pela erradicação dos castigos físicos e degradantes. Jorge, é o seguinte, aí você já está pegando mais pesado, porque aí você já quer não só que a pessoa pare de bater, como ela também vire uma pessoa bem informada. O que eu estou pedindo para as pessoas é o primeiro passo, se informe, ok? Não quer respeito, não quer deixar de dar sua palmadinha, eu não posso fazer nada. Você quer ser um fora da lei, não posso fazer nada. Mas se informe primeiro. Depois se informe o que poderia fazer para educar sem bater. Porque, como eu disse, existem zilhões de informações para vocês, de todos os tipos. Aí, ao invés de vocês perderem um tempo, um pouquinho, de ver um canal de alguma coisa, de como fazer um bolo, como não sei o que lá, fazer uma maquiagem, vê aí como educar um filho sem bater. É rápido. Tem uns que são rápidos, tem uns que são mais lentos, escolha qual que você quer, se informe. Não é fácil educar um filho sem a dita educação de antigamente. Não é fácil. Agora, é tão prazeroso quando você ouve um filho chegar a você, como eu vejo tanta mãe dizendo assim, nossa, meu filho me agradece tanto, me ama tanto, entendeu? Também não quero dizer que as pessoas que apanharam não vão amar seus filhos, mas elas vão repetir isso nos seus filhos. E sabe, sei lá, o que essa pessoa vem com o índole e o caráter que pode sair fazendo coisas piores na rua. Porque, é claro, é nítido, violência gera violência, gente. Vamos repetir isso na cabecinha de vocês. Se você está na rua, se eu estou na rua, vou levar um tapa, eu vou dar um tapa. Por que eu vou dar minha cara para bater pro outro lado? Quem fez isso foi Jesus Cristo, gente. Se alguém me bater, eu vou bater.
E é claro que uma criança vai aprender isso. Bateu, ela tem vontade de bater no pai e na mãe. Não pode, ela vai ver uma criancinha um pouquinho menor, vai lá e pá, bate. Violência gera violência. Se grita, ela vai gritar com os filhos também. A mesma coisa, seja a violência verbal, seja você não é nada, você não vale nada, você é isso, você é um desgraçado, você é um filho disso, um filho daquilo, alô, ele sai ali e sai falando para todo mundo, você não vale nada, você não sei o que lá, porque ele aprendeu isso. Ele aprendeu isso. Uma vez eu vi um comercial na Argentina, que uma criança estava parada e vinha um pai e dizia, seu hijo disso, e o menino faz assim, aperta aqui assim, abre aqui, sai um gravadorzinho, ele vira ao contrário e aperta de novo. Ou seja, está tudo gravado na cabeça dele. Ele vai usar isso em algum dia, seja para ele, para a vida dele, dizendo, não vou ser uma pessoa melhor. Para o meu pai, eu não valho nada mesmo, não sou nada, eu não, né? Ou ele vai repetir isso, falando isso para outras pessoas. Assim é. Simone, te amo, Xuxa. Apanhei demais na minha infância e hoje educo meus filhos com amor e paciência, pois através do que você tem para ensinar, entende que podia fazer a diferença. Obrigada. Simone, mas não torno a dizer que não é uma coisa fácil. Você é uma pessoa fora da linha, mas não é fora da lei. Oi, Gila. Pessoal, deixem de ser ignorantes, essa lei é muito importante, não pense no próprio umbigo, pense nas crianças que talvez não tenham uma mãe presente. Samara, na verdade, Chu, já é uma cultura, infelizmente. Eu já bati na minha filha, tadinha, mas eu vi uma vez uma entrevista e agora procuro conversar com ela e tem resolvido. Nada melhor que a informação. Poxa, Samara, te agradeço de coração isso que você falou e que você fez. Quem sabe vai fazer uma grande diferença. É conscientizar, né? Faz uma diferença imensa. Sabe, isso daí, você, com certeza, se você não for mudar o mundo, vai mudar o mundinho dela. Já mudou o mundinho dela, entendeu? E aí eu acho que é isso que um pai e uma mãe quer, que seu filho seja feliz. Não existe no mundo, a não ser que seja parideira, uma mãe realmente que não queira que seu filho seja feliz. Para o seu filho ser feliz, vamos lá. Para que usar violência, gente? Violência não quer dizer, eu te amo, por isso eu estou te batendo, eu te amo porque eu quero te ver feliz. Alô? Quer ver feliz? Então vamos conversar. Quer ver feliz? Vamos dialogar, vamos ver de que maneira que eu posso resolver esse problema, esse assunto que te fez você fazer uma coisa que seja errada aos seus olhos, aos olhos da sociedade, ou, enfim, tá chorando muito, tá gritando muito, de que maneira você pode fazer com que isso pare. Ninguém tá aqui para dizer de que maneira que você tem que fazer, o que você tem que fazer, pelo amor de Deus, bota isso na cabeça. Essa lei não é para chegar na casa de vocês e falarem, vocês têm que fazer assim, assado. A única coisa que está claro, vocês não podem usar violência contra a criança. Por isso essa lei existe, ok? Maiara. Meio. E minha mãe também me bateu sempre que achou necessário, mas eu preferia a palmada à bronca. Conversar dava mais trabalho e ela realmente, a palmada não me impedia também. A palavra sim. Maiara, porque o que acontece? A palmada você acaba se acostumando. Tem criança que eu já vi, que a gente conhece, inclusive na fundação, tem crianças que falam assim, elas já até viram para levar a palmada. Elas nem sabem nem por que estão apanhando, mas elas sabem, fiz alguma coisa errada, então já vira. E ela acha até melhor, porque ela já está acostumada. Agora, conversar, ouvir a mãe dizendo, olha aqui, você gosta tanto de ir no parquinho, não vai mais, porque você fez uma coisa errada. Nossa, e você está fazendo isso... E você está fazendo isso errado, isso só, então eu vou te fazer, pegar a coisa que você mais gosta, ou você não vai fazer. Nossa, isso daí para eles é boa, na boa. Eles vão dizer, me bate, me dá uma palmadinha, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não. E aí você vai ter que dizer, não, palmada não, violência eu não posso usar. E eu vou... Esse aqui passou muito rápido, a gente não pegou o nome, mas achei importante. Violência verbal deveria ser crime também, mas é considerado sim. Aí não é só o castigo físico, é considerado sim. Aqui também, a história da caixinha que ela falou. Eu, como pedagogo, sou totalmente contra a palmada, pois onde eu trabalho, as crianças já chegaram com a cabeça confusa, família desestruturada, o melhor é conversar. Sabe o nome da pessoa? A gente perdeu o nome muito rápido. Então pedagogo, que a gente não pegou o nome, pedagoga. Então desculpa a gente não pegar o seu nome, mas você está totalmente certa. Agora existe uma coisa, assim, as pessoas vão dizer, tá vendo, tem dinheiro para ir em pedagoga, tem dinheiro para ter babá. Graças a Deus que tem dinheiro, eu sei, graças a Deus que tem dinheiro para ir na pedagoga, graças a Deus tem dinheiro para ter babá, ou graças a Deus tem a possibilidade de ouvir
um profissional, seja da escola, onde for, pausada devido à baixa qualidade da conexão. E aqui parou. Voltou. Então, gente, vocês estão pegando mais pergunta aí? Eu acho que as perguntas estão bem parecidas agora. Como você já esclareceu, já falou tudo que você achava? Não falei tudo que eu achava, não. Então fala, amiga. Não mesmo. Causa. Tem uma aqui, ó, Rosângela Seabra. Xuxa, qual a lei que funciona no Brasil? Milhões de pessoas morrem todos os anos de violência e todos estão soltos. Como assim? Qual é a lei que funciona no Brasil? Acho que a gente cantar pra ela pergunta bem melhor que a mamãe tá fazendo. Deveria funcionar, né? Pois é. A lei a gente já tem. A gente precisa de consciência. A lei, então, é o mínimo, né? A lei é o começo da mudança. Essa aqui, Tem uma pessoa, é bom até falar sobre esse assunto, porque as pessoas, sempre quando eu falo sobre isso, as pessoas vêm com esse daqui, ó. A Lidiane Belo. Fale na live sobre a exposição do homem nu com as crianças. Nossa, não vi ninguém da classe artística falar nada. Para mim aquilo não é arte, nunca foi, é um absurdo. Dê sua opinião na live. Lidiane, eu dei a minha opinião, não foi na live, eu dei a minha opinião para as pessoas. Eu falei que realmente aquilo é um absurdo, a gente não pode chamar de arte, a gente pode realmente chamar até de pedofilia, a gente pode chamar de que seja uma atrocidade contra uma criança. Mas volto a falar, isso é um caso, não existe isso daí em todas as esquininhas, em todos os cantinhos, não existe 220 casos por dia notificado no Disque 100 que uma criança está fazendo massagem no MAN, ou na escola, ou na igreja, ou na padaria, acompanhado dos pais. Isso não, isso foi um caso. E vocês estão muito nervosos com um caso. Eu estou nervosa, estou irritada, estou chateada, estou muito pé da vida com pessoas que deveriam ser muito bem informadas, que escrevem, que estão na televisão, que são professores, que são pastores, que são padres, que são políticos, que falam que vão bater nos seus filhos e que a lei não existe. Isso eu estou chateada. Então vamos deixar claro, isso daí é errado, ok? Fazer aquilo que fizeram com essa criança é totalmente errado. Isso é um caso. Eu estou falando de 220 notificados pelo Disque 100 aqui no Brasil. Porque se você ver, em 10 horas, uma criança é morta por violência, algum tipo de violência dentro da sua casa. E que começa com uma palmada. E isso eu estou falando notificado, porque o que acontece? Quando chega numa delegacia, quando chega em algum lugar, eu já vi delegado falando, o que essa criança fez para merecer apanhar tanto assim? Você vindo com a perna quebrada, o braço quebrado. Primeiro, os delegados, tão poucos estão preparados com isso tudo que está acontecendo, porque isso é uma questão de costume, cultural. O delegado está repetindo, porque ele apanhou do pai, da mãe, da avó, do vô, do não sei o quê, então ele está achando que também é certo bater. E não é. Existe uma lei, gente. Existe lei. Vocês conhecem a lei Maria da Penha? Conhecem? Então tá. Só que uma mulher, quando apanha do marido, ela vai lá e fala, eu apanhei do marido. A criança não pode falar. A criança não consegue falar sobre isso. Então, o que acontece? O que eu estou pedindo para vocês? Denunciem. Se o seu vizinho, se a sua vizinha bate no filho, pegue o Disque 100, denuncie. Isso não pode acontecer. É fora da lei. É contra a lei. Vamos se informar, vamos saber que isso não é certo, vamos saber que isso não pode ser feito e vamos lá, gente, vamos falar. Agora, torna a dizer, o caso desse menino é a parte, é uma coisa que aconteceu e que se Deus quiser não vai mais acontecer. Se Deus quiser, isso não vai mais acontecer. É diálogo, conversar. Vamos lá, tem mais alguma pergunta? Xuxa, apanhei aos 15 de sair machucada por ter beijado o menino. Tenho 43 anos e não consigo esquecer. Então, gata, eu já soube e já vi também num restaurante uma mãe batendo no rosto da filha, que era adolescente. E o que eu fico mais indignada é que ninguém faz nada. As pessoas olham e falam, a mãe tem direito. O que essa menina fez para receber esse tapa tem direito? A única coisa que eu posso te dizer, cara, é que não tenha raiva da sua mãe.
Não tenha ódio da sua mãe, porque ela repetiu o que ela aprendeu, o que ela achou que era correto, o que era certo, porque todo mundo repete isso. Eu faço isso em nome do amor, eu faço isso em nome da educação, eu quis te educar, eu quero o teu melhor, por isso eu te bati. Infelizmente, é uma estupidez a pessoa falar isso. É uma idiotice, uma falta de informação, uma burrice, mas é o que a gente tem, é o que a gente sempre teve no nosso passado, é o que a gente tem. Então, eu peço a vocês que, por favor, não julguem a mãe, o pai de vocês como uma pessoa que errou, ok? Eles apenas repetem o que eles viram, que eles aprenderam, que era correto, que era certo. E vai demorar um pouco para essas coisas mudarem. Demora. Fabiane, Xuxa, você acredita que um dia as pessoas vão respeitar essa lei de verdade? E que o jurídico vai punir quem der até um simples tapinha? Não, Fabiane, não acredito. Eu acredito que isso é o começo para uma conversa melhor, que as mães, os pais vão ter que ver que isso é errado. Eu acho que sim, se a gente começar a cobrar dinheiro mesmo, você fez, você vai ter que pagar por isso, já é um começo também, que as pessoas mexeram no bolso, já, opa, peraí que eu vou ter que pensar. E se ele vai parar para pensar, então ele já não vai dar com tanta força essa tal dessa palmada que ele acha que pode dar e que é permitido ele dar. E eu acho que isso as crianças vão ganhar. Se ele ter que parar para pensar que ele está errado, que ele não pode fazer isso publicamente, que alguém vai discar o Disque 100, ele já vai ter que esperar chegar em casa para fazer isso nas escondidas, ele já chega com menos. Então a criança não vai apanhar tanto. Eu acho o seguinte, a gente tem um caminho muito grande pela frente. Muito grande pela frente. E eu quero agradecer cada um de vocês, até com a sua falta de informação, com a diferença de pensamentos meu, porque é uma maneira de a gente conversar sobre isso. Quando você diz para mim, eu vou bater no meu filho, eu acho legal você falar isso comigo, não concordo com você, mas eu acho legal porque eu posso dizer para você, não bata, porque isso está errado. Então, eu quero agradecer a todos vocês ignorantes, com falta de informação e que são contra a lei, de terem entrado aqui e começarem a falar suas atrocidades, botarem para fora, vomitarem, porque eu também posso vomitar e a gente está falando sobre isso. A única coisa que eu gostaria de deixar claro para vocês é que não é legal. Não é legal vocês saírem repetindo, sabe? É feio. Vocês assinem embaixo que a loura é vocês, que a idiota, a burra é vocês, não eu. Então, vamos ser claros, ninguém quer ser idiota, ninguém quer ensinar para a criança uma coisa errada, ninguém quer dizer para a criança, olha, eu te amo, então vou te dar uma paulada. Ninguém quer fazer isso. O certo mesmo é vocês realmente repensarem nisso. E isso vai tomar tempo, quem sabe? A única certeza que eu tenho é que a minha filha não apanhou e que não vai bater nos filhos dela. Porque eu não apanhei e não bati na minha filha. E eu tenho certeza que os meus netos também não vão bater nos meus bisnetos. E eu tenho certeza que os meus bisnetos também não vão bater nos filhos deles. Então eu gostaria que isso daí fosse uma coisa natural. Eu acho que mais à frente a gente vai se envergonhar. Como a gente se envergonha hoje em dia de dizer que a gente comprava os negros. A gente se envergonha hoje em dia de dizer que era permitido o marido bater na mulher porque assinou um papel que ele essa aqui é minha mulher, eu posso fazer o que eu quiser com ela, inclusive dar porrada. A gente se envergonha disso, e um dia a gente vai se envergonhar, mas realmente não é uma coisa fácil, não. Luiz Penha, Xuxa, imagine um canal no YouTube com foco em informação sobre tudo isso. Só com informação as pessoas vão evoluir. Esse live é um passo importante. Então, Luiz da Penha, mais uma vez eu torno a dizer para vocês, eu acho isso muito importante e quero mais uma vez agradecer as pessoas que são contra a lei, virem aqui se exporem, falarem, porque na realidade vocês estão sendo contra a evolução da gente, a evolução do ser humano, a evolução dos seus filhos, dos seus netos. Vocês estão sendo contra isso. Estão sendo a favor das coisas antigas, que era uma coisa, que era um costume, era uma coisa cultural, que era visto como certo. E hoje a gente está deixando claro aqui que é errado. Essa lei é apenas para confirmar a vocês que existem muitas coisas erradas no mundo. E uma delas é usar violência contra a criança. Ok? Agora, se eu vier a fazer um canal, se eu vier a fazer um lugar, eu tenho certeza que vai ser as imagens menos vistas. Agora, se eu fizer uma coisa entrando no sex shop com o Júnior, vai ser o mais visto.
Se eu fizer um topless agora aqui na piscina e gravar, nossa, vai ser legal, vai estar todo mundo me criticando, falando, vai ser o mais visto. Agora, se eu vier na frente da câmera e falar que criança não pode, vai ser que nem um que eu botei no Instagram, que foi que menos viram. Falaram um monte de atrocidade, mas foi menos visto. As pessoas não querem ver, não querem ouvir, tampouco querem falar. Por isso, mais uma vez, eu agradeço a vocês por virem aqui, meio que se expondo e falando o ponto de vista de vocês, dizendo que vocês são contra a lei. Mais uma vez, eu respeito a opinião de vocês, não concordo, mas eu respeito a opinião de vocês e gostaria que vocês também respeitassem a minha quando eu vier em público e falar para vocês. A lei existe e a lei é para todo mundo. Eu não estou falando mal de nenhum apresentador, de nenhum jornalista, eu não estou falando mal de nenhuma mãe, de nenhum pai, de nenhum pastor, de nenhuma religião, de nenhum padre. Eu estou falando, sim, que a lei existe e é para todo mundo. Não adianta dizer, essa lei não é para mim, eu vou continuar dando palmada. Você não pode dar palmada, você não pode dirigir embriagado, você não pode dirigir falando no telefone, você não pode dirigir sem um cinto de segurança, você não pode bater numa mulher, você não pode bater em bicho. Existem leis que protegem, inclusive, esse serzinho que veio ao mundo, que não pediu para vir, e que está aí na sua mão e que a única coisa que ele tem que fazer é viver. E se você acha que ser violento com esse ser é ensinar alguma coisa de bom, você está errado, você está enganado. Porque violência gera violência. E se vocês quiserem falar de Bíblia, quiserem falar de Deus, ame o próprio, ou ame o próximo como a si mesmo. Não me venha dizer que está escrito, porque isso daí é do Testamento Antigo, onde lá dizia que a mulher não tinha alma, que bicho não tinha alma. Então, não existe isso. Ah, mas podia usar vara, não sei o que, não pode usar nada, gente. Use a palavra, use o teu coração. Como você vai fazer, eu não sei. Ninguém está aqui para ensinar vocês nada disso. Apenas dizer que violência não pode ser usado contra a criança. Aqui embaixo a gente colocou umas dicas muito simples também, de acalmar. A Raquel Delfim, Xuxa, o que fazer quando os avós se metem e querem bater? Então, Raquel, aí o babado fica bem pesado, porque o que acontece? Raquel, eles estão fazendo o que eles fizeram com vocês e o que o mundo mostrou para eles que é certo. Se eu fosse você, diz que sim neles. Se eu fosse você, eu dizia, olha aqui, os avós do meu filho estão fazendo isso e isso, eu gostaria que vocês viessem aqui, porque eu falando só não está adiantando. Aí vai ter que vir uma autoridade e falar com eles, mostrar que eles estão errados. Tenho certeza, Raquel, que eles não batem mais em vocês, que vocês já são grandes e podem revidar. Mas bater num menor, eles podem querer fazer isso e dizer que, em nome do amor, em nome da educação, eles estão fazendo. Isso está errado. Por isso que existe essa lei, para que as pessoas fiquem um pouco intimidadas, vamos dizer assim. É para mostrar para elas que elas estão erradas. Mas o que vai ser feito com isso, com essa informação, eu acho que vai depender muito do como eles vão receber. Se vai ser bom ou ruim, eu não sei. Eu só sei que eles estão errados e eu acho que você poderia sinalizar discando 100. Lou Rafa, Xuxa, estou no 10º período de Direito e de verdade acredito que a ideia da lei é super válida, mas ela foi muito mal redigida, o que leva à interpretação errada. Lou, deixa eu te dizer, existe uma coisa, eu estava lá presente e eles só disseram que a lei ia sair se eles trocassem uma palavrinha aqui, trocassem outra palavrinha aqui, tirassem uma coisinha aqui. Isso realmente deixou ela mais enfraquecida, vamos dizer assim. Existe uma possibilidade agora de acontecer algumas mudanças, inclusive eles falaram isso para mim, deixa assim desse jeito, porque as mudanças acontecem, mas na frente a gente pode mudar isso. E a gente espera que isso aconteça, mas isso vai depender muito das pessoas de falarem essa lei, eu concordo, é importante, nós aceitamos, e aí eles vão mudando essas palavrinhas que pode ter duplo sentido ou que enfraqueça, que eu concordo com você. Mas do jeito que a gente fez, que era forte, que era tal, eles, as bancadas todas lá diziam o seguinte, não, eles não vão aceitar, vão dizer que essa lei está se intrometendo na vida dos brasileiros, entrando na família, isso não vai ser legal, babá, e a gente ouviu, como eu disse para vocês, tem mais de 10 anos que eu estou ouvindo sobre essa lei. Há um tempo atrás, quando eu ainda nem morava aqui nessa casa, um
cara da Suécia veio na minha casa e veio me falar sobre essa lei. E aí eu falei assim para ele, assim, mas por que o senhor está me procurando? Eu vou ficar muito chateada, muito indignada em falar com as pessoas sobre esse assunto. E ele falou, mas é essa indignação que a gente quer. A gente quer alguém que vista a camisa, que fale pelas crianças, porque as crianças não têm voz. Aí quando ele falou isso, eu me senti assim, no direito e na obrigação de fazer alguma coisa. A primeira coisa que eu fiz foi receber informações. E eu fiquei, assim, mais do que chocada quando eu vi que as pessoas, elas realmente veem as crianças como uma coisa assim, é minha propriedade. Se ela é minha, eu posso fazer o que eu quiser. Ela tem muito direito quando está na barriga da mãe e tem muito direito quando morre. Agora, enquanto ela está viva, ela não tem todos esses direitos protegidos. Então, o pai tem muitos pais que transam com seus filhos, tem muitos pais que batem nos seus filhos, tem muitos pais que exploram seus filhos, tem muitos pais que, enfim, fazem coisas, assim, monstruosas, e muitas pessoas não se metem porque dizem, é filho, pai e filho, a gente não pode se meter, entendeu? E eu estou falando isso porque eu posso te provar isso, porque isso está escrito, a gente tem números sobre essas atrocidades que existem e a gente tem que ficar quieto e aceitar, infelizmente. Mas já é um grande passo a lei existir. Só muito ruim quando eu vejo pessoas que deveriam passar a informação e dizer que essa lei existe, que a gente deveria ouvir, aprender e tal, dizer, não, essa lei não se aplica a mim. Essa lei aplica para todo mundo, tá, gente? Então, isso não é legal. Isso não é legal mesmo. Carla Barbosa, o que você acha de filhos gritarem na cara dos pais, mas se eles encostarem um dedo, vão chamar a polícia? Então, Carla, se eles gritam na cara, eles também estão fazendo o que eles viram, que eles repetiram, que eles imaginam que seja certo, porque vocês já devem ter gritado muito. Se você não fez isso, eu acho que existe uma coisa, ninguém grita sozinho. Ele gritou, você vira as costas e sai. Gritou, calou a boca, vai pra lá. Vai ficar falando sozinho, vai ficar gritando sozinho e sai. Depois, quando a pessoa estiver mais calma, você fala, agora vamos conversar. Eu não quero gritar, eu quero conversar. Você parou de gritar, então agora vamos conversar. Acho que existem várias maneiras. Agora, se você não quiser fazer isso, existem outras maneiras de você fazer. Você pode entrar num site onde tem várias dicas que podem ajudar vocês a como ensinar os filhos de vocês. Existem isso. Existe, como é que é o nome? www.nãobateduque.com.br. Você entra lá, vai ter várias dicas. Eu tá falando sobre essas dicas, eu não sei o que, eu não sou uma pessoa muito indicada, porque eu não sou uma educadora. Você vai estar falando com pessoas... .org.br. Fala de novo aqui, escreve aqui. www.bateduque.org.br. Vai, escreve, que eu vou mostrar aqui para eles. E, então, eu acho o seguinte, existem várias maneiras de vocês educarem os filhos de vocês. Como que vocês devem fazer vai depender de cada um de vocês. Eu acho que violência gera violência. Se ela gritar, você vai gritar também, é violência contra violência. Se você parar, sair, não vou falar contigo agora. Vou falar depois quando estiver melhor. Lu, volta, já foi. Quando voltar, a coisa está melhor. É www.nãobata.org.br. Assim, assim vai ficar. Tá? Não bate Eduque. Não bate Eduque. Deixa eu mostrar aqui, vai ficar ao contrário para vocês, né? Dicas fáceis, tem abas lá de Tá ao de contrário, dicas. né? Fica ao contrário para eles, né? Não sei. Deixa eu ver. Fica. Eu vou fazer ao contrário. Fazer ao contrário, vou mostrar ao contrário para vocês, gente. Espera aí, tá? Isso, minha gente. Lisane Prado, parabéns também pela oportunidade de debater o assunto. Devíamos fazer mais isso. Também acho, Li. Também acho. Emerson Silva, os pais não precisam que os filhos tenham medo dos pais. O que os pais precisam é ter respeito dos filhos. Então, Emerson, é uma coisa muito difícil isso, né? Porque é o que a gente quer, seria dos deuses, que a palavra respeito no mundo todo. Aí, se existisse mais respeito, não existe guerra, se existisse mais respeito, não existe gente roubando, se existisse mais respeito, não existe ter gente enganando. A palavra respeito é o céu. Se você tivesse mais respeito em tudo, a gente ia conseguir a paz no mundo. Então, é muito difícil. Diego Andrade. Viverei para um dia em que as crianças e a classe LGBT não sofrerão qualquer tipo de violência. Diego,
mais uma vez usando a palavra que eu uso, existe a palavra chamada respeito. Se existir a palavra respeito, ninguém vai se meter com o que os outros fazem com o seu corpo. Então vamos falar agora sobre LGBT. Isso daí é uma ignorância, as pessoas se meterem e falarem assim, eu não concordo que você faça isso com o seu corpo. Errado. Errado, é o seu corpo. Você pode fazer com ele o que você quiser. Mais uma vez, em nome do amor, que é a única linguagem que Deus entende, você pode casar Maria com Maria, João com João, Pedro com Pedro, não importa. Agora, as pessoas não concordarem, sair batendo, sair matando, sair não sei o que é isso? É violência, gente. Mais uma vez eu digo, violência não tem que ser usada. Violência gera violência. Entendeu? Até que um dia que isso vira uma guerra. Aí virando uma guerra, é violência. Então, se a gente não quiser, a gente pode ver. Suécia, não tem ninguém na delegacia, tá tudo muito bem. Ou a gente pode ver os outros países em guerra, que as pessoas não são violentas umas com as outras, não respeitam mulher, não respeitam a opção sexual, não respeitam as crianças, não respeitam o velho, não respeitam nada. Se a gente pode escolher, ou a gente vai para cá ou a gente vai para lá. A gente está no meio, tá? A gente pode ir para um lado para o outro, vocês escolhem. Agora, toma tempo, tanto para um lado como para o outro. A gente já está quase com guerras aí em todos os cantos e tal, estamos indo para esse caminho, porque está todo mundo ignorante, todo mundo sem vontade de se informar, dizendo que isso é legal, uhul, vamos bater em todo mundo que é bom, isso aí, e não é bom, não é legal. A palavra respeito não existe e a palavra violência existe à frente do respeito. Então, esse é o caminho. Agora, se vocês quiserem, vira para o outro lado e ver como que os países desenvolvidos eles reagem, eles fazem, eles estudam, eles planejam, eles vivem a vida deles. E torno a dizer, não acontece de um dia para o outro, porque eles também tiveram escravidão, eles também tiveram coisas erradas, coisa que foram mudando, eles começaram a ver, caracas, que coisa horrível, a gente fez isso, nossa, que feio, que vergonhoso, mas está na história deles, como também está na nossa. Vamos deixar isso para a história, vamos dizer assim, nossos avós faziam isso, nossos bisavós faziam isso, a gente não vai fazer mais isso. Eu acho que é por aí que a gente tem que andar, né, Diego? Minha sogra cria sozinho 5 homens, batendo, porque foi como ela aprendeu. E nós, netos, e com os netos, ela conversa. E essa é a maneira do pensamento. Para conversar? Senta e para. Então senta, lançou daqui. E senta para conversar. Então, você não botou o nome da pessoa. Não deu tempo? Não deu tempo. Então, eu acho o seguinte, porque... eu acho que é o seguinte, é uma coisa que chama evolução, gente. Isso é evolução do ser humano. Se a gente parar para pensar, a gente está evoluindo muito. Só que existem certas coisas que ficam encrunhadas na gente, porque existe uma coisa que se chama, é mais fácil. Então, é muito mais fácil você bater do que você conversar. Toma tempo você sentar e falar, meu filho, vamos conversar. Você não tem tempo que você tem que trabalhar, você não tem tempo que você tem hora para fazer comida, você não tem tempo que você tem hora para arrumar casa, para não sei o quê. E não é fácil criar um filho, gente. Ninguém está dizendo que é fácil. O machismo, a mulher tem que cuidar muitas vezes sozinha, o homem não ajuda, não apoia. Pois é, e isso não é um trabalho só da mulher. O conversar é mulher e homem, tem que sentar ali com seus filhos e conversarem. E aí fala, não dá tempo, mete porrada porque é mais rápido. Agora não sabe o que essa porrada vai, as marcas que vão dar, porque como a gente leu aqui anteriormente, uma pessoa dizendo que deixa marcas e que deixa problemas, e as delegacias estão cheias aí para mostrar esses problemas, e não adianta dizer, é melhor apanhar de coisa do que apanhar de policial, porque eles estão apanhando lá. Não dos policiais, mas deles mesmos lá dentro, um matando o outro quase lá dentro, e tá aí. Vanessa Oliveira, esse nome, Palmada, é que está ruim, porque os pais têm que ter o direito de educar os seus filhos da forma que achar melhor. Então, Vanessa, não é lei da Palmada, esse nome não está ruim. É lei Menino Bernardo, então não está ruim. E essa coisa, Palmada, eles inventaram para enfraquecer a lei.
eles colocaram o nome assim, Lei da Palmada, para enfraquecer, para as pessoas olharem e falarem assim, nossa, nem uma palmadinha, porque eu disse para vocês, eu também falei isso lá no início, poxa, mas nem uma palmadinha, a gente está falando de, né, porrada, a gente está falando de espancamento, não, a gente está falando de violência, uma palmadinha é violência. Então, eu vou dizer para você, o nome palmada, vamos dizer o seguinte, não pode nenhum tipo de violência contra a criança. Você acha que palmada é violência? Se é violência, então não pode. Você acha que espancar é violência? Se é violência, não pode. Você acha que chamar o teu filho, a tua filha disso, filho daquilo, você não vale nada, você não presta, é uma violência verbal? Então, não pode. Não pode usar violência contra a criança, não pode usar violência contra o ser humano. É isso que a gente está conversando. Se com ser humano não pode, por que uma criança pode? Não é? Então, eles podem ter dúvida. A lei é 13.010, se eles quiserem pesquisar depois também. A lei Menino Bernardo. Cuidado pra não travar. Não, é só um filtro. Mas ele vai sair. Não sai daí. Aí eu botar as pessoas. Chu, pode continuar aqui, tá? Vou ficar segurando. Djan Moreira. Estou aqui no Conselho Tutelar, enquanto você fala da importância da lei. Recebemos uma criança retalhada de faca. Não podemos desistir. Ô, Jean, isso chega a ser dolorido, ter que ler isso. E o Conselho Tutelar, gente, antigamente o Conselho Tutelar era assim, era feito por qualquer um. Hoje em dia o Conselho Tutelar, a pessoa tem que ter mais informação, tem que ter... passar em prova, ou seja, está sendo mais preparada. Então eu imagino que o Jean Moreira deve estar sentindo em ter que receber uma criança retalhada de faca e ter que dizer assim, e aí? Aí é bem possível que a criança olhe para ele e fale assim, pois é, eu merecia isso. Ou seja, porque ela ouviu a mãe dizendo, você merece o que você está passando. E ela repete o que a mãe e o pai passam para ela. Imagina se ela não vai acreditar que a mãe e o pai estejam falando sério. Pelo amor de Deus. Sinto muito, Jean, sinto muito pela criança. Tuca Brandão, Xuxa, parabéns por esse esclarecimento. Tenho certeza que mesmo que não concorda com você, vai pensar no assunto quando forem bater nos seus filhos. Eu não sei não, Tuca, mas o fato de já começarem a conversar comigo já é muito bom. Cristina Aparecida, Xuxa, você já viu Super Nani? Ela sempre ensinou os pais para não bater. Então, Cristina, é uma coisa que eu já vi dos Estados Unidos, já vi aqui do Brasil. Já vi dos Estados Unidos, já vi do Brasil, já vi tudo, e vi que realmente as pessoas não... Acho até engraçado ela falar isso, né? As pessoas tiram sarro da mulher quando ela fala que você não tem que bater, você tem que conversar. E algumas pessoas até, eu já vi a reação de algumas mães dizendo que isso é impossível acontecer. E é impossível a gente imaginar que isso tenha que acontecer. Fernanda Farias. Aqui está Ferna Farias. Será que é Ferna? Pode ser o apelido. Ferna Farias. Imagina bater em alguém. Ninguém tem esse direito. Precisamos aprender a dialogar, respeitar o outro. Pelo amor de Deus, vamos amar e respeitar o outro como a si mesmo. Deus já deu a dica. Pois é. Silvio, ô Xuxa, o que a gente pode fazer para ajudar a informar e a conscientizar até mesmo os mais velhos que bater é crime? Quero dicas para te ajudar a mudar isso. Precisamos unir forças. Falo no dia a dia mesmo. Então, Silvio, existe, como eu falei, existe esse site que você pode entrar, que eu vou repetir. Conseguiu escrever o contrário? Então, porque as pessoas, na verdade, o que está acontecendo no Facebook dá certo, no Instagram o contrário. Então eu boto aqui os dois, um errado e um certo. Oh, coisa linda. Então, deixa eu dizer para vocês podem entrar nesse site. De frente. Olha esse site aqui, ó. Não tô vendo. Agora vira. Ou vocês podem entrar nesse site aqui, ó. O site Agora É o sim. mesmo. Agora, que coisa Olha aqui, linda. ó. Agora tá vendo? Ao viu? contrário, saiu direitinho. Então tá, nesse site que vocês podem entrar e lá tem muitas informações legal, assim, até como vocês podem fazer para ajudar a ajudar outras pessoas. Seria muito bom se as pessoas conversassem mais sobre esse assunto, falassem mais o que é errado, o que é certo. Eu fico imaginando, eu me vejo assim, sabe, quando eu estou numa reunião de negócios e a gente
puxa esse assunto, eu vejo como as pessoas têm medo de falar sobre isso, porque elas ficam um pouco envergonhadas de dizer que elas bateram nos filhos, sabe? Talvez aqui pela internet as pessoas meio que se escondem, né? Porque só aparece um nomezinho, então elas não têm tanto medo de se expor e começam a botar as garrinhas para fora e dizer, eu bato mesmo, eu bati, eu apanhei e quero... Porque na hora de falar mesmo, botando a cara, assim, as pessoas meio que têm medo de falar, porque elas sabem que estão erradas, elas sabem que isso não é certo, mas aí elas, né, se escondem atrás da internet, do negócio, se protegem e saem falando, dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo. Torna a dizer, gente, saiam falando que eu sou ruim, que eu sou má, que vocês não gostam de mim, que eu sou isso, sou aquilo, não tem problema nenhum. Mas que existe uma lei para proteger as crianças, existe, e eu gostaria que todo mundo respeitasse. Keila Medeiros, apanhei e até hoje tô viva. Aprendi a lição. Criança mal criada tem que levar palmada quando a conversa não ajuda. Te respeito, mas cada um age com seu filho como deve. Lei sem noção. Keila. Sem noção você. Sem noção, Keila. É você. E eu vou dizer mais uma vez por quê. Costumes e culturas não se mudam de um dia para o outro. Mas não muda, sabe por quê? Porque tem muita gente ignorante como você, Keila. Existe muita gente mal informada. E vou dizer mais. Covarde. Isso é covardia. Porque bater numa criança é covardia. Bate em mim para você ver. Tá? Mesmo tamanho. Bate em mim, ó, mesmo tamanho, tudo. Ou bate no teu marido. Bate no meu segurança. Bate em alguém do teu tamanho, Keila. Deixa de ser covarde. Tá? E conversar ajuda sim. Tanto ajuda que a única coisa que faz com que o mundo mude nessa vida é você falar e você escutar. Só assim. Senão as escolas estão vazias, meu amor. Os professores estão lá falando, e os alunos estão lá ouvindo. Se falar, não adiantasse, então não manda sua filha e seu filho para a escola. Está errado. Educação. Tem educação. Você não concorda com a lei? Ok, mas existe uma lei. E essa lei tem que ser cumprida. Você não quer continuar dando porrada no seu filho? O que eu posso dizer para você? Você está fora da lei. Você acha que isso é certo? O que eu vou dizer para você? Você está errada. Se não concorda comigo, diz que é sem noção é você, tá? Bia, a Bíblia diz que devemos corrigir os filhos, não espancar. Bia, a Bíblia diz, amar o próximo como a ti mesmo. A Bíblia diz que o Velho Testamento dizia que a mulher não tinha alma, que o animal não tinha alma, e então, em cima disso daí, eu posso dizer para você mais uma coisa. A Bíblia diz que... mas não, o que é corrigir para ela? Às vezes pode ser conversar, diálogo. Não sei. Eles mudaram. Eles foram mudando. A Bíblia dizer, a Bíblia diz que pode corrigir. Não ficou claro a opinião dela. Antigamente eles diziam corrigir usando a vara. Eu tô dizendo... E aí a leitura foi usando a vara, mais a vara da justiça, usando a vara de não sei o quê. Eu não concordo. A correção, eu acho que quando você vem e fala, vou te corrigir, você já tá errado. Vamos conversar. Educar, né? Se você fala, a Bíblia diz que não pode usar pancada, e sim tem que usar a educação, o diálogo, aí eu já concordo. Porque corrigir, para mim, já soa como eu vou corrigir do jeito que eu quiser. E não é assim. Agora, vou corrigir sem violência, a Bíblia diz isso, porque Deus fala, ame o próximo como a ti mesmo. E a única linguagem que Deus compreende no mundo é a linguagem do amor. Seja você falando o que você quiser, fazendo o que você quiser. É a única linguagem que Ele compreende. Carlos Correia. Criança não é saco de pancada. Tá estressado? Vai malhar. João Pedro. Chu, eu acredito na mudança porque a minha mãe nunca me bateu. E isso me mostrou que o amor transforma e educa. Quem diz que bater é correto é porque não quer evoluir. Preguiça de aprender e entender que bater é crime. Pois é, João. Mas, mais uma vez, eu torno a dizer para vocês, gente. É uma coisa assim... cultural.
Vamos repetir isso até vocês aprenderem. Isso é cultural. Existe uma coisa que se chama costume. A escola da palmatória, você já falou. As escolas podiam bater, os professores podiam bater nos filhos, nos nossos filhos. Em nome de os negros eram comprados e vendidos e se não faziam um trabalho direito, ia para o tronco apanhar. Isso se chama cultura. A nossa cultura ensinou pra gente que isso é correto, que isso é certo. E isso não é correto, isso não é certo. Não é correto, não é certo. O mundo evoluiu, as pessoas evoluíram, as pessoas se informaram e viram que isso não é certo. Então, o que eu estou aqui é para dizer muito obrigada a todos vocês que não concordam. Eu não aceito, mas eu respeito e entendo o porquê de vocês não concordarem. E peço a vocês que se informem, porque isso é uma maneira da gente crescer, aprender, evoluir. Xuxa, tem a Gisele Ribeiro, falou assim, trabalho em hospital e recebemos cada coisa que acontece com a criança que só por Deus. Gisele Ribeiro. Gisele Ribeiro, trabalho em hospital. Gisele Ribeiro acabou de dizer que ela trabalha no hospital e recebe cada coisa que só Deus sabe. Então, Gisele, eu imagino. E vai continuar recebendo, porque existem pessoas como essa Keila, como essas outras pessoas aí que falam que elas vão continuar batendo. Isso se chama estupidez, ignorância, falta de amor, falta de respeito, falta de carinho, falta de informação, é falta de tanta coisa. Então, quando falta coisas na vida da gente, o que a gente faz? A gente sai fazendo essas atrocidades e os hospitais estão cheios. E o pior é que chegam lá, tem tanta vergonha de dizer, que dizem assim, meu filho caiu. A criança toda roxa, toda quebrada, olha, ele caiu. Ou meu filho estava brincando e se machucou. A criança toda arrebentada. Ainda ensina para a criança que mentir é certo, além de dar porrada, e a criança chega lá e diz, pô, não vai falar que foi tu que me bateu? Quer dizer, ainda ensina essas coisas. Xuxa, é muito importante falar que a lei obriga os hospitais a notificarem esse tipo de situação. A lei não proíbe só o pai e a mãe de bater. Ela corrige, por exemplo, isso, do hospital ser obrigado. Então, existe uma... nessa lei, a menina Bernardo fala que os professores, que os médicos, que os responsáveis por alguma criança, seja ela, de repente, psicóloga, pedagoga, que seja, se recebem esse problema na mão, vamos dizer assim, esse problema tem que ser resolvido na justiça. A lei tem que ser aplicada com essas pessoas. Então, se você é uma criança, se você é um jovem, se você é um adolescente, se você é um profissional que recebe algum tipo dessa informação, que a criança apanhou, que a criança foi usada, abusada, a violência foi usada nesse caso, aí você tem que denunciar mesmo, porque senão você também está concordando com isso. E se você não tá fazendo nada com isso, você está concordando, e isso também não é certo. Simone Murolo. Tenho 2 filhos e não preciso bater nos meus filhos. Adulto não bate para educar, e sim para descontar raiva. Conversar é o melhor remédio. Simone, pelo amor de Deus, repete isso para Deus, o mundo faça uma camiseta. Sai na rua e você vai ser espancada. Aí você bate também, porque quando a gente é do mesmo tamanho, a gente pode bater, né? Porque violência gera violência. Bateu, levou. Minha mãe sempre disse isso, Xuxa não bate ninguém, mas não recebe também paulada sem fazer nada. Ou seja, minha mãe me ensinou que violência gera violência. Então, vamos lá, Simone. Vamos sair na rua, mas cuidado, que vamos te bater, tá? E quando entra no nível desse, é que a palavra perdeu o valor. Né? Não tem mais valor nenhum, né? Simone Leblon, Xuxa, trabalho cuidando de uma criança e não bato nos meus filhos, mas a minha patroa bate, não sei o que fazer. É tapa, mas mesmo assim é errado. O que fazer numa situação dessas? Simone, deixa eu te falar. O certo seria você ligar para o Disque 100. Isso sem dúvida nenhuma. Ou procurar o conselho tutelar, porque no Disque 100 é o seguinte, gente, a pessoa fica protegida. Você não tem que dizer, se você for numa delegacia, se você for num conselho tutelar, aí você tem que botar o teu nome, teu RG, tem que dizer tarará, tarará, é como se fosse uma denúncia mesmo. Se você faz um Disque 100, o que acontece? Você está protegida. Você não precisa falar onde o teu nome completo, o teu RG, nem nada. Você apenas diz, olha, na casa que... Mesquitinha 49, estão batendo numa criança. E eu estou vendo os gritos, eu já vi a criança assim, você vai denunciar. O delegado, alguém do conselho tutelar vai vir aqui, vai ver, vai falar, barará, tarará e pronto. Ninguém quer saber o teu nome nem nada. Por isso que funciona melhor o Disque 100 numa situações de proteger quem quer falar, mas está com medo de falar.
Se você acha que a coisa vai piorar, ou que não é só tapa, já virou espancamento e não sei o quê, e você quer salvar essa criança, meu conselho para você é procurar um conselho tutelar ou uma delegacia e já logo da parte. Porque o que acontece no Disque 100? Eles passam para a delegacia, eles passam para o conselho tutelar. Só com uma coisa a mais, você é protegida, você que falou. Ou seja, ninguém vai saber a fonte de onde veio. Agora, se você quiser ir direto e dizer, infelizmente, você vai ter que se expor, mas aí você vai estar ajudando uma vizinha. Regina Cesário, nunca bati nos meus filhos e eu dava castigo de não brincar. Logo, eles ficaram bonzinhos. Hoje, os 4 são homens de bem e têm orgulho. Bater não educa. Beijo. Oh, Regina. Regina para presidente. Regina, isso é tão bom ouvir, cara, tão bom ouvir. E eu acho que é o mais correto, é o mais certo. Alguma coisa deve ter que o seu filho deve gostar muito. Fez a coisa errada, chega lá e fala, filho, vou tirar isso de você, cara, porque você errou comigo. Não é certo o que você fez. E eu vou fazer isso para você ver que isso está errado. Para pensar, entendeu? A pessoa, sabe, acaba pensando, pô, meu Deus do céu, não vou fazer mais isso, que eu vou acabar ficando sem minha televisão, sem meu jogo, sem meu celular, sei lá o quê. Michele, eu apanhei muito, mas nunca dei um tapa na minha filha. Não consigo. Poxa, Michele, pessoa evoluída. É raro a gente ouvir isso, porque o que a gente ouve é como a Keila, que acabou te falando aquelas coisas, né, aquelas atrocidades, dizendo eu bato mesmo. Então, mas é difícil. E eu torno a dizer para vocês que eu até entendo que é difícil, porque educar não é nada fácil. Não é nada fácil, mas existem várias maneiras de se educar, gente. Várias. Mais alguma coisa? Hugo Gomes. A violência física pode não deixar marcas visíveis, mas com certeza deixa marcas internas, psicológicas, que o indivíduo vai carregar para sempre. Concordo com você, Hugo. E não é só a violência física, não. A violência verbal também. Eu conheço muita gente que já chega e fala assim, eu não vou fazer nada disso. Meu pai sempre disse que eu não servia para nada. Eu não vou estudar, porque meu pai sempre disse que eu era burro, porque eu não conseguia terminar as coisas, eu nunca fiz nada direito, então por que eu vou fazer isso? Se meu pai e minha mãe, que são as pessoas mais importantes da minha vida, sempre disseram que eu não sirvo para nada, para quê? Então, é óbvio que essas marcas vão ficar, sabe? É óbvio, é claro. Eu acho que essa coisa de amar o próximo como a ti mesmo é o seguinte, se você não quer ouvir isso, você também não tem que falar isso. Se você não quer sentir isso, você também não tem que fazer os outros sentirem. Marcelo, Xuxa, canso de ver em shopping ou em supermercados pais batendo ou gritando com os filhos e confesso que fico sem agir. Ninguém faz nada. Acho que se eu chegar a chamar um policial, ele não vai fazer nada. Será que a polícia de cada cidade sabe que um leve tapa é crime? Honestamente, acho que não. Vão rir da minha cara. Vão rir sim, Marcelo. Alguns vão rir. Outros talvez não, porque realmente as pessoas não estão preparadas. Existem delegados, existem policiais, existem pessoas que não estão preparadas, infelizmente. Mas eu já vou dizer uma coisa para você. Eu estava na França e lá pode. Lá pode bater. E eu quase fui presa, porque eu fui em cima de uma mãe que estava batendo no filho. E eu não falo francês. Teatro também. Teatro também. Teatro em alguns lugares eu quase já fui presa, porque eu já fui em cima. Então, eu, com sinais, eu comecei a falar para a mulher que ela não podia, sinais, tá? Porque eu não falo francês, não podia bater na criança que era pequena, que ela tinha que bater em mim, que era do tamanho dela, parará, tarará. E a mulher me mandou, eu não sabia que merdá é a mesma coisa que a gente. Ela me mandou merdá o tempo todo. Falava em francês merdá, pra cá, pra lá. E eu também mandei meu merdá pra ela também. Eu também mandei, ela falei em português. Em janeiro desse ano, quase passou a lei lá. Vai passar. Foi em janeiro de 2017, quase passou. E eu acho o seguinte, o que a gente não pode fazer é não fazer alguma coisa. A gente tem que tentar fazer alguma coisa. Quando você vira alguma criança sofrendo algum tipo de violência, eu acho que vocês têm que denunciar sim. Chegar pro policial e dizer, olha só, eu não sei qual é a sua opinião, mas existe uma lei que se chama Bernardo, eu estou vendo aquela criança apanhar
vai ali e fala alguma coisa, que a mãe não pode fazer isso, e ela vai ser pelo menos chamada a atenção. A mãe vai ter que... Eu acho o seguinte, se passa aquele momento, eu acho que depois a mãe já chega em casa e fala, não vou nem bater nessa, que já passou, ou não vai adiantar agora, ou alguma coisa vai acontecer, fazer com que... O que não pode é vocês deixarem isso acontecer e não fazer nada. Alguma coisa tem que ser feita. E eu me arrependo, uma vez eu estava no navio e vi um pai gritando com a criança e sacudindo a criança. E eu não fiz nada. Isso, para mim, eu me arrependo muito. Eu fiquei pensando o seguinte, que ia dar um bololô, porque no navio não ia ter para onde eu ir, né? Eles não iam me prender, ou a primeira parada eles já iam me tirar do navio. E eu me senti muito mal de não ter feito nada. Até hoje eu tenho isso na minha cabeça. Então eu realmente acho que vocês que devem ver isso daí e não fazer nada, também devem se sentir como eu. E eu acho que a gente tem a obrigação de fazer alguma coisa, porque essas crianças eu tenho certeza que não tem como fazer. Elas não têm como se proteger, elas não têm como reclamar, elas não têm como ligar, elas não têm como, não tem. Então se vocês não fizerem, vocês adultos, ninguém vai fazer por elas. Miguel Santiago, fico assustado com a quantidade de comentários que discordo de que o amor é o que importa. Miguel, eu fico mais ainda, e é por isso que eu quis fazer essa conversa, e agradeço a todos vocês que discordam, porque só dessa maneira a gente tem como conversar. Não é legal só ficar falando de pessoas como você que está me botando para cima. Eu quero realmente falar e ler o que as pessoas discordam, porque é de uma maneira assim que a gente começa a falar sobre esse assunto. Ou as pessoas, pelo menos, vai fazer pensar por alguns segundos, né? Que nunca penso dessa maneira. Ou, pelo menos, ela em algum momento ela vai, de repente, usar isso, saber que elas estão erradas. Jaqueline, 42. Tem uma vizinha que espanca a filha. Denunciei, mas nada acontece. Então, Jaqueline, existe sim. Isso daí. Inclusive, algumas pessoas já me falaram que o Disque 100 às vezes não funciona. Então eu vou te dizer como é que funciona o Disque 100. Digamos que a sua vizinha mora aqui na Barra. Então você discou e eles vão mandar para a delegacia mais próxima do que aconteceu isso, ou o conselho tutelar mais próximo. Como eu disse antes, tem alguns conselhos tutelares que deixa muito a desejar, e tem outros que estão assim se melhorando cada vez mais. Tem algumas delegacias que não estão preparadas para isso, e tem algumas delegacias que já estão muito bem preparadas. Essa lei é muito nova, as pessoas não estão ainda preparadas, não acham que isso é correto ou certo, algumas pessoas não acham que isso é correto ou certo, e eu digo isso às autoridades que deveriam tomar alguma providência. Mas torno a dizer para vocês, é um passo que a gente tem que dar, a gente está dando passo de formiguinha, infelizmente. As crianças estão morrendo em 10 horas, com violência, elas não vão deixar de apanhar por estupidez, por idiotice, e os delegados, os conselhos tutelares vão se melhorar com o tempo, as pessoas vão começar a ver que isso é errado com o tempo, então tudo isso toma tempo. Deus queira que não demore muito, porque são vidas que estão precisando de ajuda, mas infelizmente é assim. Uma das propostas da lei é capacitar também o conselho tutelar, né? Mas como tem muita coisa errada no Brasil, eles vão deixar isso para o lado, vão dizer, deixa isso para lá que tem muitas outras coisas para fazer. Então, enquanto tiver o Brasil do jeito que está, com tantos problemas que a gente já sabe que tem, eles não vão capacitar os delegados e conselho tutelar. Então vai ficar na boa vontade de quem quiser ser um conselheiro tutelar, que é um cara bem informado e que sabe que isso é errado, um delegado que vai, de repente, querer se informar também e dizer, ok, isso está errado. Magali Pessoa. Uma palmadinha, às vezes, ainda vai, mas espancar é bem diferente. Magali, mais uma vez eu torno a dizer, Magali, uma palmadinha não vai. Não pode. Uma palmadinha, o que você diz que é palmada? Você chama de... O que é palmadão, né? O que é? E palmada não é violência contra essa criança, esse ser pequeno. Vamos lá, você tem o quê? 1,50 m? Esse ser tem o quê? Menos de 1 metro? Digamos que uma pessoa de 2,5 metros chegue para você e te dê uma palmadinha. Você vai dizer que isso é o quê? É um carinho ou é uma violência contra você? É a mesma coisa contra essa criança. É uma violência que essa criança está tendo. E não é em nome de amor, e não é em nome da educação, porque você pode educar sem violência,
Você deve educar sem violência. Você pode educar sem a palmada e você deve educar sem a palmada. Ou seja, violência, não. Aline Oliveira, eu até hoje sou traumatizada. Tenho autoestima baixa por violência verbal. Sou de Recife. Essa aqui veio de onde? Recife, essa é do Instagram, show. Instagram aqui também. Então, Aline, é o seguinte. Eu me lembro que uma vez a minha mãe disse assim pra mim, quando falaram pra mim que eu ia começar a trabalhar como modelo, e eles disseram que de repente eu ia virar uma prostituta, eu ia me drogar. E a minha mãe disse assim, se ela se drogar, eu vou cuidar dela. Se ela virar uma prostituta, eu vou cuidar dela. Ah, ela vai engravidar. Se ela engravidar, eu vou cuidar do filho dela. E no final ela disse assim, mas ela não vai fazer nada disso, porque eu sei a filha que eu tenho. Quando eu era modelo, me ofereceram ser garota de programa, fazer mexer, ganhando muito dinheiro. Me ofereceram droga. Tive possibilidade de transar com muita gente. Eu não transei com essas pessoas. Eu não me prostituí. Eu não droguei. Sabe por quê? Porque eu não quis decepcionar minha mãe. Porque a minha mãe foi a única pessoa que disse, eu sei a filha que eu tenho. Se ela tivesse dito, você é uma prostituta, você é uma drogada. Quando eu viesse me oferecer, você acha que eu iria ter essa reação? Não, né? Minha mãe já tinha dito, dane-se o resto. Então, eu acho que é muito importante uma mãe, um pai chegar e dizer, eu sei o filho que eu tenho, ele não é um desgraçado, ele não é um filhadiço, ele não é aquilo, e eu confio em você, eu acredito, não dizer o contrário. Porque senão, bicho, foi, né? Luciana, Facebook. Esse Disque 100 é para todo o Brasil? É, Lu? Todo o Tem Brasil. gente querendo saber o que acontece com o agressor e com a criança depois da denúncia. Então, vai depender da denúncia, né? Se a denúncia for, a criança foi espancada, não apanhou, não foram as palmadas, como vocês chamam, então vamos falar pelas palmadas. Se levou a palmada, o que vai acontecer? Eles vão conversar que isso é errado, vão falar que isso é errado, vão mostrar todas as maneiras que pode ter no caso de cada um, que é esse caso específico, e mostrar de que maneira pode ser feito, se é que a pessoa quer saber. E vão, tipo assim, autuar. Vão escrever ali na delegacia que foi feita uma denúncia, que ela não pode, está registrado que ela não pode mais fazer isso contra a criança. Ou seja, mais um registro, mais outro registro, aí não. Aí o negócio já virou crime. Seja uma palmadinha, seja um tapinha, seja uma sacudidela, seja um puxão de orelha. Se for várias vezes sem parar, aí já é registrado e autuado. A vara da infância faz ele passar por palestras. É isso, conversas, ensinamento. Então, a primeira vez que isso acontece, depende do lugar também, porque nem todos os lugares têm palestra, tá, gente? Depende do lugar, nem todos os lugares vai ter uma situação dessa. Mas a pessoa apenas vai conversar, vai saber por que isso aconteceu, por que isso está acontecendo. Se a criança foi espancada, já é outro caso. Se a criança, porque eu sei disso, porque chega como na fundação, chegam crianças com o braço quebrado. E aí, o que acontece em alguns lugares? Essa criança, quer dizer, existe um registro e existe uma coisa idiota na nossa lei que diz o seguinte, se a criança volta de lá com outro braço quebrado, aí o pai não pode responder pelo mesmo ato, porque ele já quebrou um braço e respondeu coisa, e já pagou, sei lá, uma cesta básica, então ele não vai mais pagar. Ou seja, o pai pode quebrar um braço, uma perna, outra perna, porque não tem problema nenhum. E tem problema, porque agora com essa lei, ele vai ser registrado e vai ser, vamos dizer assim, a ficha está suja, não é mais ficha limpa, porque ele está fazendo um crime contra alguém, que é o seu filho. Agora, existe uma conversa. Como a gente está pedindo para os pais conversarem com os filhos, existe uma conversa também com esses pais. Existem palestra, conversa, psicólogos. Torna a dizer, depende do lugar. Como esse Disque 100 é para o Brasil inteiro. Geralmente na vara da infância. O Brasil inteiro, vá que vocês estão me falando que lá no Nordeste não tem psicólogos, não tem pedagogos. Ok, não tem. Então, o que eu posso dizer para vocês é que o sonho de nós brasileiros é como existe nos países desenvolvidos. Você liga, existe um psicólogo que vai seguir essa família, que vai cuidar dessa criança, que vai ver até ela
não ter nenhuma marca, nem nada, barará, tarará, até crescer, até entrar no colégio, para ver se ainda ela está tendo algum problema psicológico com as marcas que ela sofreu lá na infância. Enfim, isso é lá em países desenvolvidos. Infelizmente, nesse país, a gente está aos poucos melhorando o conselho tutelar, aos poucos mudando a cabeça das pessoas, mas estamos começando. Tudo é um começo. Janaína ou Jamaica? Não é estranho mesmo, é Janaíca. Janaíca Gomes. Por que a Bíblia... Porque a Bíblia foi escrita por pessoas, de acordo com o conhecimento da época em que se escreveu. Da antiga, exatamente. Pois é, Janaica. É o seguinte, isso é uma coisa a se discutir, mas a gente vai botar aí religião, e eu não gostaria de botar, porque, como eu disse para vocês, eu respeito todas as religiões, eu respeito a opinião das pessoas, como é que eu não vou respeitar isso? Eu só gostaria que as pessoas não levantassem isso como uma bandeira. Mas na Bíblia está escrito isso. O Velho Testamento estava escrito muita coisa errada, no Novo Testamento as coisas foram reescritas e vão ser reescritas com o passar do tempo, outras mudanças vão acontecer. Então eu acho que o que a gente tem que acreditar, que não foi reescrito e nem foi inventado, é que a única linguagem que Deus compreende é a linguagem do amor. E não existe amor em uma palmada, uma pancada, um puxão de orelha, uma sacudida e dizer tu não vale nada, tu é um desgraçado. Isso não existe amor nisso. Cleo, sou trans e por conta disso sofri violência de todos os tipos por parte dos meus parentes e tenho um sorriso no rosto, mas marcas da violência na alma. Cleo. Então, Cleo, sinto muito você sofrer esse tipo de violência. Desde os 9 anos. Desde os 9 anos? Pois é, sinto muito, Cleo. Eu sinto de verdade, mas isso nada é mais do que ignorância das pessoas. São pessoas que são ignorantes mesmo. Como eu disse, torno a dizer a Keila, que eu acabei de falar, que ela disse que a gente não tem que se meter. A gente tem que se meter em coisas que são erradas, sim. A gente não vive sozinha no mundo. Então, quer dizer, nós fazemos parte da mesma sociedade. E a gente tem esse direito, sim, de dizer que as pessoas foram erradas com você. Peço perdão por essas pessoas que não conseguiram pedir perdão para você. Me perdoe eu não ter tido a possibilidade de te ajudar ou fazer alguma coisa. E acho que é muito feio, eu tenho certeza que é muito feio o que as pessoas pensam e falam sobre os trans, sobre os gays, sobre o que seja, aí todas as nomenclaturas que as pessoas estão dando. Não concordo, não aceito e não admito. Violência verbal, violência física com as pessoas não é certo, não é correto. Seja ela por opção sexual, seja ela porque é uma criança, seja ela porque é um velho, seja ela porque é o mais fraco. Se é o mais fraco, o mais forte quer tentar derrubar. E eu não concordo com isso. Então, essa é a minha opinião e gostaria que as pessoas respeitassem. Respeito a opinião de todo mundo, só não aceito a opinião de todo mundo. E sinto muito você ter passado por isso. O que é isso aqui? A Juliana, essa desculpa de que só rico consegue educar sem bater é uma grande desculpa esfarrapada. Nunca bati nos meus filhos, conversar é a melhor forma. Juliana, a minha mãe e o meu pai, a gente é de classe média baixa. Média não, média baixa. E o meu pai batia, porque minha mãe dizia assim, porque ele aprendeu só assim, minha filha. Minha mãe também apanhou muito e não fez isso com a gente. Então, o que eu posso dizer, Ju, é que é feio pra caramba, né? A gente ouvir isso. É feio pra caramba a gente ter que... Eles acham que falando isso a gente tem que aceitar, e eu não aceito. Eu não aceito porque eu tive uma mãe que criou 5 filhos, sem empregado, sem babá, e nunca levantou um dedo pra gente. Então, eu não aceito isso. Não aceito. Dizer que, é fácil ela falar que ela tinha uma babá, eu tinha uma babá. Uma babá. E às vezes ainda chamava uma folguista, quando eu tinha que trabalhar sábado e domingo. Graças a Deus. Não tive mais porque eu não tive mais filhos. Mas eu conheço algumas amigas minhas que têm 3 filhos e têm 3 babás. E daí? Torna a dizer que a minha mãe não teve nenhuma dessas. E outra, não teve a informação que vocês teve, não teve a educação que vocês tiveram. E nunca bateu. Então, não justifica. Não justifica. Não
sabe como criar um filho, não os tenha. Não é fácil criar filho. Não os tenha. Não é fácil educar um filho. Encher um mundo de filhos e sair dando porrada é muito fácil. Então, não tenha filho se você não sabe educar e não pode educar. Xuxa, Tiago Araújo, do Facebook. Adolescente, Xuxa. Fala do reconhecimento das crianças e dos adolescentes como sujeito de direito, cidadão, porque não somos fantoches e temos que ter espaço na sociedade. Então, Tiago, isso daí é também mais uma coisa que a gente estava falando sobre, são os direitos, né, do ser humano a serem respeitados, a tal da palavra respeito, mas é bastante difícil porque é uma idade complicada, porque vocês não são mais crianças e ainda não são adultos. São cobrados como se fossem adultos algumas vezes, são cobrados como se fossem crianças algumas vezes. São taxados de adultos algumas vezes, são taxados de criança algumas vezes. Então, quer dizer, é bem difícil. Não é isso que eu posso te dizer, Tiago, que se você tiver amor no teu coração, tiver respeito às pessoas, aguentar, isso passa. A idade vai passando e isso também vai passar. Use isso como uma experiência, aprenda. Vamos tentar lidar com o que a gente tem por aí como uma bagagem, sabe? Pra gente aprender, porque é muito ruim. É muito ruim. Pior que vocês, eu vejo ainda as crianças que não podem se defender, bebês que apanham, que levam recém-nascidos e que não podem como falar Tá, deixa eu só ver só mais uma coisa aqui. Tem mais um negócio ali? Tinha os dados, né, da violência. Então tá, para encerrar, só falar para vocês, gente. O serviço do Disque 100 registrou em 2015 80.435 denúncias, sendo que as violações mais frequentes são 73% negligência, 46% violência física, 42% violência psicológica, 21% violência sexual, 8% outras violências. Então, eu gostaria de fechar isso daí para dizer para vocês que é um absurdo a gente viver nesse mundinho onde a televisão deveria passar informação para vocês, esse tipo de informação, e não uma informação truncada, dizendo que a lei não vai ser aplicada para quem trabalha em televisão. A lei é aplicada para todo mundo. Segundo, é muito chato eu ter que ouvir muita gente repetir, vão mudar, eu já não quero mais ler isso, vocês vão ter que inventar outra coisa, eu já não quero mais vocês falando, eu apanhei da minha mãe e ainda eu sou uma pessoa legal. Eu não apanhei da minha mãe, e se então se é para dizer, eu sou muito mais legal do que você, tá? Ok, outra coisa que eu tô cansada de ouvir, mas uma palmadinha só não é violência. É violência sim. Uma palmadinha é violência, uma porrada é violência, espancamento é violência, xingar a criança é violência verbal, então não pode. Vamos lá, outra coisa que eu leio o tempo todo. A Bíblia diz que pode, a Bíblia não diz que pode. Não pode, não pode. Amar o próximo como a si mesmo, pode. A Bíblia diz isso, ok? Outra coisa que eu quero dizer para vocês. Vocês não gostam de mim? Não tem problema. Ótimo. Não quero que gostem de mim. Agora existe uma lei. Vocês querem me chamar de garota de programa? Querem dizer que eu sou pedófila porque eu fiz um filme quando eu tinha 18 anos? Chamem. Aliás, eu gostaria que todo mundo visse o filme, por favor. É muito bom. Vocês querem me chamar de prostituta? Chamem. Mas existe uma lei chamada Menino Bernardo que vocês vão ter que aceitar. E essa lei é clara. Não pode usar violência contra a criança. Nem em nome da educação, nem em nome do amor, nem em nome de nada. Não pode usar. Isso vale para todo mundo. Para todo mundo. Então, mais uma coisa que eu queria dizer para vocês. Muito obrigada a todos vocês por terem dito que são contra a lei, que só assim eu poderia conversar com vocês. Aceito, mas não concordo com vocês. Entendo, mas não concordo com vocês. Ok? Mais uma outra coisa que eu queria dizer para vocês. Eu vou continuar falando sobre a Lei Menino Bernardo. Vocês ainda vão ouvir muito eu falando sobre a Lei Menino Bernardo. E não quero mais ouvir isso, ler isso daí. Se vocês quiserem escrever, escrevam no Instagram, no Face de outras pessoas, porque no meu eu não quero mais. Se escreverem, eu vou banir.
tá bom? Porque eu não vou mais perder meu tempo de ficar lendo vocês falando sobre isso, não. Inventam outras coisas. Vocês querem falar? Repete de novo que voltou agora aqui. Que se vocês falarem mais uma vez sobre a Lei Menino Bernardo, essas coisas, eu não vou mais ler e responder, eu vou banir vocês. Eu não quero mais isso. Inventem outras coisas, digam outras coisas, que essas eu não quero mais. Que vocês já apanharam, que vocês vão continuar batendo, que vocês não gostam de mim, que eu sou uma idiota, esqueça, já muda, que eu já falei muito sobre hoje, isso sobre, pra meio que limpar aqui as mãos, olha, eu tô limpando, eu tô me lavando, tô me sentindo limpinha agora depois disso tudo. Não quero que vocês falem um nome de ninguém que me acusou, porque isso eu recebo todo dia acusação, gente. Todo dia tem gente falando que não gosta de mim. É mais um falando. Deixa o povo falar, eu não me importo com isso. Meus advogados resolvem isso, tá? Eu pago muito bem os meus advogados, como eu paguei muito bem minhas babás. Então não se preocupem com isso. Eu trabalhei minha vida toda para ter, graças a Deus, o que eu tenho, o que eu pude oferecer, o que eu ofereço para minha filha nos Estados Unidos, que todo mundo não aguenta isso. Por favor, aceitem isso que dói menos. Eu não bati na minha filha, eu trabalhei para Caracoles, ela é uma criança linda, educada e que está morando lá fora. E tem tanta gente que gostaria de mandar seus filhos para fora, sinto muito vocês não poderem. Quem sabe um dia vocês vão conseguir, tá? Então, que Deus abençoe a todos vocês. Ah, falei isso e me lembrei. Todo mundo diz que eu não tenho Deus no coração. Se eu não tivesse o que eu tenho hoje, eu não poderia não ter sido abençoada por Deus. Então tenha certeza que eu só não tenho Deus no coração como tenho Deus na minha vida o tempo todo. Então vamos parar também com essa bobeira de dizer que eu tenho impacto com alguma coisa, que se eu tenho impacto com alguma coisa é só com Deus. Tem gente que diz que tem impacto. Então vamos parar também com isso, que também isso já... Vamos virar a página, tá? Vamos passar para outra coisa, vamos dizer outra coisa, que isso já tá velho demais, já tá me dando no saco já isso daí, tá me irritando. Então, tenho Deus no coração, sim. E se você também tem, não use violência contra o filho de vocês, tá bom? Ok? Combinado assim? Então, que Deus abençoe todos vocês. Estou indo embora. Beijo. Tchau. Fui.